Beleza, vamos começar o F5 na estrada, direto da Tábua de Carne, em Campina Grande. Restaurante Tábua de Carne. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa no brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:11. Confirmando em Campina Grande, terra do maior São João do mundo, são 12h11. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é sexta-feira, o dia 9, o mês é julho e o ano é 2023. E em dia de F5 na estrada, direto da Rainha da Borborema, você confere agora os destaques do dia. Fábio Bernardo. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Começa no Parque do Povo, um dos maiores festivais de cultura do Nordeste, o concurso de quadrilhas juninas do Agreste da Paraíba. E aí, precisamente no Parque do Povo, a noite hoje será show de Tarcísio Napoleão, Raquel, Eliane no palco principal do maior São João do mundo. E está aberto o Salão de Artesanato da Paraíba e a edição deste ano homenageia a Feira Central de Campina Grande. Tudo o que aconteceu ontem na abertura do Salão de Artesanato, você confere aqui no F5. Lançamento do Salão do Artesanato é marcado pela presença do governador João Azevedo e, de surpresa, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, também se fez presente. Aliados do deputado federal Romero Rodrigues afirmam que o parlamentar foi pego de surpresa com anúncios sobre um jantar com Bruno Cunha Lima. Deputado estadual Evandro Bezerra faz queixa sobre o diretório do PSB da capital e diz que não está sendo convidado para a plenária de reuniões do partido. Servidores estaduais da Paraíba e da Prefeitura de João Pessoa recebem primeira parcela do 13º nesta sexta-feira. João Pessoa registra volume de chuvas maior do que o esperado pelo INEP e causa alagamento de ruas e até queda de carros em Coelho. O alerta de comunicado de chuva para a capital, Campina Grande, mais 87 cidades paraibanas, segue em vigor até amanhã, sábado, dia 10. Confirma troca de bebês na maternidade de Cajazeiras, no sertão da Paraíba, há 28 anos atrás. Pesquisa do Procon aponta preço da mão de milho com variação entre R$30 e R$70 em João Pessoa. A 100% do valor do produto. Redução do ICMS no governo de Jair Bolsonaro tirou 20 bilhões de reais, o equivalente a 80 hospitais dos estados brasileiros.
Supremo Tribunal Federal decide quem deve ficar com vaga aberta na Câmara dos Deputados após a cassação de Deltan Dallagnol. E você acompanha também. Pesquisa IPEC revela que presidente Lula sofre grande queda de avaliação positiva na região, com 10 pontos a menos do que o último levantamento. E não saia de casa sem saber que mais de 7 milhões de brasileiros aguardam resgate do dinheiro esquecido no sistema do Banco Central. Mas o valor médio a sacar é de apenas R$10. Estão falando que o microfone tá baixo. Hein, Felipe? Pega um fone ali e bota na rádio aí pra tu ver como tá o microfone. São 12 horas e 17 minutos e o F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, De Fábio Bernardo. e Petrônio Torres. A reportagem é de Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E a edição é com Cógenes Lira. Sonoplastia e edição de imagem do DJ Luciano Continha. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Da Grande João Pessoa pelo 89,3 Rádio Foco FM e excepcionalmente em cadeia hoje com a Cariri. 101 FM em Campina Grande. Em Solidade Região pela Rádio Caruá FM 90,1. Na cidade de no sertão pela rádio Jotão em Curral 50 FM e Angelim na cidade de Souza 102,3 FM. Você confere ainda mensagens alternativas na fibra de futurologia e alternativa. Você pode acompanhar o F5 também nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e no Twitter. Só procurar F5 Online. Nós aqui acreditamos na força do diálogo. E acima de tudo, ficou político com responsabilidade. Rádio Pop FM. Conectando com você ao que acontece. Agora tá todo mundo na top. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Estou por cá, meu querido Felipe Matos, DJ Luciano Coxinha, Fábio Augusto, Juliana Carneiro, juntos e misturados para comandarmos mais uma edição, hoje mais que especial, F5 na estrada, direto da Rainha da Borborema, da terra do maior sundurum do mundo, Campina Grande, e falamos mais precisamente do restaurante Tábua de Carne na cidade de Campina Grande, local extremamente agradável, as pessoas já vão chegando ao hora do almoço, muita gente prestigiando e hoje um programa extremamente especial, F5 na estrada, inclusive conversando com a rádio Cariri FM de Campina Grande, a 101.1, mais uma emissora integrante do sistema pop de comunicação. Fábio Augusto, 19, Rui Dantas e Petrônio Torres já chegando aqui também. Já estamos na companhia da nossa diretora Reni Cláudia, nossa produtora Juliana Carneiro, o nosso colega, daqui a pouco a gente anuncia, né? Se bem que tá todo mundo em Campina Grande já sabendo, tem novidade, tem estreia na Cariri, na próxima segunda-feira, com o nosso querido Giovanni Santos. Já recebemos aqui a presença deste grande benfeitor da cidade de Campina Grande, ex-prefeito, ex-deputado Edivaldo Ribeiro, homem que fez muito pela cidade, e daqui a pouco também vai bater um papo conosco aqui, Fábio Augusto, saindo de João Pessoa, debaixo de muita chuva, também jovem em Campina Grande, Fábio Augusto. Boa tarde, meu irmão.
Muito boa tarde, Fábio. Boa tarde a você. Boa tarde a essa imensidão de ouvintes que falamos aqui para toda a Paraíba, através da nossa Rádio Pop FM João Pessoa 89,3. Hoje, com exclusividade, a Cariri FM, a 101.1 FM, direto aqui de Campina Grande, as nossas co-irmãs. Ou seja, uma felicidade poder estar falando hoje, aqui de Campina Grande. Que felicidade, Fábio, quando nós decidimos, juntamente com o Rúlio, com o Petróleo, realizar esse programa nessa cidade aqui de Campina Grande, onde está sendo realizado o maior São João do mundo. Estamos aqui em um local bastante acolhedor, bastante apetitoso, viu, Fábio? Eu já estou sentindo cheirinho bom aqui, já estamos aqui, olha só já comemos carne de sol aqui, comemos um pastelzinho delicioso, já chegou aqui, tem um restaurante Tábua de Carne aqui em Campina Grande, ou seja, esse local que está nos acolhendo aqui para fazermos esse F5 na estrada. Então, Fábio, dizer que hoje é um dia festivo, né? Nós já contamos com a presença do ex-prefeito, ex-deputado Enivaldo Ribeiro aqui. Daqui a pouquinho vamos ter mais novidades. Eu estou achando, Fábio, que algum senador vai pintar por aqui, viu, Fábio? Estou com esse sentimento, algum senador, senadora, pode pintar por aqui, pode fazer uma participação exclusiva. Vamos ter participação também do grande Capilé, Fábio. Que satisfação, que prazer vai ter, vamos ter daqui a pouquinho o grande Capilé, vai sentar aqui conosco, vai contar sua trajetória de música, sua trajetória, e olha que tem bastante músicas, viu, Fábio? Tanto autorais, como a sua história em Campina Grande. Então vamos chocar o barco, sem dizer também da novidade que vamos ter aqui em Campina Grande na próxima segunda-feira, dia 12, o nosso querido Giovanni Santos e a Milena Souza que estreará, né, um novo programa aqui para a cidade de Campina Grande. É o Meio-Dia Paraíba na próxima segunda-feira, Fábio. Muito bem, são 12 horas e 22 minutos na Paraíba. Falamos ao vivo do restaurante Tábua de Carne, na terra do maior São João do mundo, F5 na estrada. Pedir desculpa aos nossos ouvintes, a gente ainda está ajustando aqui os nossos equipamentos. F5 na estrada sempre é assim, né? Cheio de emoções, Fábio Augusto, mas a gente já tá tudo em ordem aí, tudo tranquilo. Agradecer a muita gente que tava mandando mensagem para mim, minha querida Alce Xavier, Rádio Escuta da Prefeitura de João Pessoa, nosso editor Costes Lira, abraçar o professor Ronaldo Barbosa, tá dizendo tá perguntando, o programa não seria de Campinas? Já estamos em Campina, professor Ronaldo Barbosa, transmissão pelo YouTube. Deixa eu trazer uma novidade. Meu querido Rafael Jaburu tá dizendo agora tá tudo em ordem. Fábio, pede para Fábio Augusto o resultado que ele puxou nas escaladas. Daqui a pouco a gente vai repetir, porque a escalada tava bem complicada. Mas tá tudo resolvido, tá tudo, como eu gosto de dizer, tá tudo, Lady Laura, tudo ok, tudo ok. Deixa eu trazer uma novidade hoje também, Fábio Augusto. Nosso programa sendo retransmitido também pelo Sistema o Norte de Comunicação. Nosso Diego Amarantos. Que coisa boa. Sistema Norte composto pela Rede o Norte Televisão, TV o Norte Souza, canal 10, TV o Norte Cajazeiras, canal 44, TV o Norte Guarabira, canal 10 e TV o Norte Catolé do Rocha, canal 10. Em João Pessoa, Campina Grande, em qualquer lugar do Brasil, via o streaming pelo portal O Norte através do link sistemaonorte.com.br. Parceria que chega para ficar com o nosso querido Diego Amaranto. Agradecer a todo o pessoal do Sistema o Norte de Comunicação. Fábio Augusto, 12h24, Rui e Petrônio estão chegando. Acho que já dá pra gente chamar o nosso primeiro convidado, rapaz. O nosso parceiro de casa. Não vamos perder tempo, né, Fábio? Chega pra cá, rapaz. Que prazer, que honra. Vem pra cá, pro meu lado aqui, grande A partir de segunda-feira, Meio-Dia Paraíba, Rádio Cariri, nessa dobradinha que a gente vai estreitar cada vez mais com a Pop FM, com o restante das emissoras. Você que já trabalhou com ele vai fazer as honras da casa, viu, Fábio Augusto? Posso já fazer? Pode fazer. Pois bem, que satisfação, Fábio. Eu tava até conversando com ele antes dos bastidores ali. Eu tava dizendo, rapaz, quanto tempo a gente não se via
E ele disse, Fábio, algo em torno de 10 anos. Pois é, então esses 10 anos aqui separou, nós nunca tivemos de fato separado, mas nós sempre trocamos mensagens, nós trocamos informações e hoje, mais uma vez, eu tenho essa satisfação de poder novamente dividir, ser colega de trabalho de um sistema de comunicação que é o nosso querido Giovanni Santos. Giovanni, que tem uma história riquíssima no jornalismo aqui de Campina Grande, no jornalismo paraibano, Fábio, e ele que através de suas redes sociais nos últimos anos está ganhando cada vez mais seguidor e ganhando destaque nacional. Então, Giovanni, seja muito bem-vindo ao programa F5, a esse sistema de comunicação como um todo. Que satisfação, meu irmão. E, acima de tudo, desejar boa sorte a você também na condição do Paraíba, meio-dia Paraíba, a partir da próxima segunda-feira, dia 12, Giovanni. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Que alegria poder te reencontrar Fábio Bernardo e toda essa equipe da Rádio Pop que, sinceramente, que time azeitado, que time preparado, né? Eu particularmente sou um apaixonado por rádio, então sou suspeito ao chegar, por exemplo, onde nós estamos numa transmissão itinerante, né? E observar cada detalhe, tudo preparado com muito cuidado pela equipe técnica. Eu já parabenizo a todos que estão aí nas redes sociais, que estão repercutindo essa edição especial diretamente de Campina Grande. A Paraíba hoje respira Campina Grande porque é o centro de irradiação do universo e muito mais do que isso, Fábio Bernardo, é a cidade que está projetando hoje o nome da Paraíba para o mundo. Esse evento, essa festa junina de Campina Grande, ela está projetando Campina Grande internacionalmente. Então, nós, obviamente, tanto da Rádio Pop quanto a equipe da Rádio Cariri FM 101.1 de Campina Grande e toda a rede, abraçamos realmente o São João de Campina, o turista que está nos ouvindo e principalmente o público desse programa que é líder de audiência, o F5, sem sombra de dúvidas, já conquistou o coração dos paraibanos. Giovanni, dá para dar um spoiler do que vai ser a partir de segunda-feira, o Meu Dia Paraíba, com você e com Milena, a partir ao meio-dia, e já deixando, vamos dizer assim, no ar esse suspense para a gente fazer uma interação muito bacana com o F5, João Pessoa, Campina Grande e o resto da Paraíba. Dá para dar um spoiler como será o programa, Giovanni? Adorei a pergunta, sabe? Inclusive Milena está chegando ali. Eu fico muito à vontade de poder falar de toda essa equipe que tem à frente a Reni, que é nossa diretora. Eu gosto sempre de dizer que as mulheres são muito mais inteligentes do que nós homens, mas muito mais do que isso, elas são muito mais competentes, muito mais organizadas. E eu terei o privilégio de trabalhar com uma jornalista como Milena Souza, que dá realmente um show de elegância no seu comentário. A sua inteligência desfila quando ela está realmente no ar. E nesse momento eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo nesta grande rede de rádios, segunda-feira, a partir de segunda-feira, na Rádio Cariri 101 FM de Campina Grande, nós iremos estrear um programa de rádio que terá como foco o jornalismo opinativo. Nós iremos falar não apenas a notícia, porque a notícia todo mundo dá, as notícias são as mesmas em todos os locais, mas eu acredito que a grande característica que nós iremos trazer, e com muita força, né, é a nossa opinião. O que dá o brilho ao F5 são as opiniões de vocês. O que dá o brilho são exatamente as interações dos ouvintes, a participação dos ouvintes. Então nós temos que permitir um verdadeiro debate no rádio. O rádio jornalismo paraibano está carente disso. Nós precisamos colocar nossas opiniões. A notícia todo mundo já sabe quais são. Todo mundo já sabe, pega o zap aí, tá tudo lá. Agora o que tem de diferente é exatamente o que a gente pensa. A análise de conjuntura que nós fazemos. Nós precisamos ter coragem de fazer análise de conjuntura que mexam com os poderosos. Eu particularmente... Você terá essa coragem, Giovanni? Eu tenho essa característica, não apenas coragem, mas característica. Eu não conquistei 5 milhões de seguidoras, eu falo realmente no feminino, porque 90% do meu público é feminino. É feminino. Né? Então, eu não me tornei o maior youtuber da Paraíba, o meu canal no YouTube é o maior do estado da Paraíba, por acaso. Eu tive a coragem de abraçar um público que nós jornalistas não abraçamos, é um público invisível, é o público que recebe o Bolsa Família. Então, o público que recebe as políticas públicas
sociais do governo federal. Então, é Bolsa Família, auxílio emergencial, né? E eu abracei esse público com unhas e dentes, pegando brigas, inclusive, assumindo posições. Eu já disse a Reni. Você não vai ter medo de retaliação, Não, Giovanni? tenho não, Fábio. Você me conhece. Milena também já me conhece, ela tá ali, vai dar o boa tarde dela, ela já me conhece. Ela sabe que eu não fico em cima do muro em assunto nenhum. E eu, particularmente, me sinto muito à vontade de dizer: a grande estrela do nosso programa será o ouvinte. Eu quero, a partir de segunda-feira, ouvinte, do início até o final do programa, participando. Pode ligar. E, pelo amor de Deus, não venha com um elogio pra mim, não. Eu detesto elogio, detesto. Venha com crítica. Ouvinte tem que ser crítico. Porque os ouvintes da Paraíba são os ouvintes de rádio mais inteligentes e participativos do Brasil. Os ouvintes, o radiojornalismo na Paraíba, ele precisa dessa sacudida, precisa dar voz ao povo. O rádio hoje, ele ficou assim um pouco tímido, porque apareceu essa turma de influenciadores, a rede social, tal, mas o rádio precisa ir nas comunidades, precisa estar próximo das pessoas, ouvir os reclamos, e no momento de elogiar, nós faremos elogios sem problema nenhum. Eu particularmente me sinto muito à vontade em elogiar quando um gestor acerta, quando um gestor marca um gol. Isso é ótimo, Fábio, porque a minha vida, a sua vida, a vida de Fábio Bernardo, a vida de Rui, de Petrone, de toda a equipe, a nossa vida melhora quando um gestor acerta, e eu fico muito feliz quando a gente cobra e a gestão pública faz, porque é de resultados que o nosso jornalismo precisa. Muito bem, pra você. Rapaz, gostou. Já deu spoiler. Você que o homem tá com a faca afiada aqui nas mãos, viu? Dá pra sentir. Agora, eu confesso que eu não conhecia a Milena, ela tá ao meu lado. O homem é brabo desse jeito mesmo, Milena? Ele é brabo, é sincero, é um cara transparente. Eu acho que isso é que vai fazer toda a diferença nesse nosso programa. A gente vai caminhar junto. E essa dupla de dois vai dar certo mesmo? Rapaz. Boa tarde, Milena. Boa tarde pra vocês, boa tarde aos ouvintes, aos espectadores, inclusive, que estão acompanhando nas redes sociais também. Eu fico muito feliz, é uma honra muito grande. Eu tava ouvindo o Giovanni falar, ele não gosta de elogio, mas gosta de tecer elogio, viu? Eu também não gosto muito de elogio não, viu, Giovanni? Eu não gosto muito não, mas eu acho que a gente tem que ter muito pé no chão, e a proposta do programa é essa, é fazer algo com o pé no chão, trazer também uma ideia de que o jornalismo, ele se responsabiliza por quem está ouvindo também a programação. E eu acho que eu tenho uma responsabilidade dupla nessa história. Além de tudo, sou mulher. E a mulher nesse espaço de jornalismo opinativo, ela tem muito pouco espaço. É um lugar muito limitado, né? Então é preciso que a gente tenha a consciência, e que nós tenhamos a consciência, nós mulheres, e que a gente precisa de fato ocupar esses locais. E é um diferencial mesmo. Eu acho que programas jornalísticos com opinião existem muitos, mas as pessoas precisam entender que o jornalismo opinativo, ele exige uma responsabilidade maior, né? Não comentar por comentar, não trazer algo sem muito sentido, sem muita coerência. O que a gente quer é isso. E Giovanni, eu me sinto muito à vontade para dizer que estou ao lado dele com muito prazer. É uma responsabilidade muito grande nas costas também, viu, Giovanni? Você tem um legado aí muito grande, e que para a gente acompanhar é realmente uma responsabilidade muito grande. Mas é isso, eu acho que é uma responsabilidade dupla ser mulher, estar dentro do jornalismo opinativo, também abraçar uma rádio como essa, um local que dá espaço para grandes profissionais como vocês. E vamos caminhar. Acho que é um programa que tem uma proposta diferenciada mesmo. Já convido todos os ouvintes que nos acompanham nesse exato momento para estarem conosco, opinando. Inclusive, vai ser um espaço também, Giovanna, acho que já adiantou aqui também, para que os ouvintes participem. O local dos ouvintes é um local cativo nessa nossa programação. Queremos ouvir a opinião, queremos saber o que as pessoas estão pensando. O maior termômetro de jornalismo hoje é as ruas. Sempre foi, hoje principalmente. Temos aí nas mãos redes sociais, aparatos que podem dar esse vínculo que a gente precisa com as pessoas. E vamos colocar o ouvinte no ar, né, Giovanni? Vamos colocar ouvintes no ar. Acho que é um grande diferencial nosso, colocar as pessoas para falarem junto conosco, conversarem com a gente. E a gente está abrindo esse espaço para fazer esse convite. Participem do jornalismo. Jornalismo não é feito só por jornalista, não. É feito também por quem está na rua, é o termômetro principal do que está acontecendo. E aí, daí que a gente tira as pautas mais concretas, é da rua, né? A importância da mulher no jornalismo é tão grande que nós lá no F5 somos 4 homens e ela comanda a gente. Quem manda na gente é Juliana Carneiro. Olha aí, Juliana. E a opinião sempre sensata, sempre bacana. E acho, viu, Giovanni, o sucesso do F5 lá em João Pessoa é justamente a pluralidade de opiniões.
No programa da gente, cada um tem uma. Às vezes Juliana tem que se meter, porque falta. Às vezes o povo pensa que eu vou sair na tapa com o Fábio Augusto ou com o Petrônio 2, mas é o debate das ideias, a pluralidade de opiniões. E Ju, faça também. Dê as suas boas-vindas a essa nova dupla que chega a integrar o sistema pop de comunicação, Ju. Boa tarde, minha gente. Olha, que coisa boa estar nessa terra, viu? Eu já tô aqui, ó, no Siricutico, com esse forrozinho aqui ao fundo. Os ouvintes disseram que tá bem suavezinho, tá em ordem aí o BG, o forrozinho de fundo. Todo mundo mandando mensagem aqui. Tô doida pra estar aí com vocês, rapaz, tomando aquela boa do brejo. Ainda não, a gente tá só na carne de sol aqui no Tábua de Carne. Daqui a pouco a boa do brejo. Mas olha, é uma satisfação muito grande saber que no meio-dia, aqui em Campina Grande, nós teremos também uma mulher forte, arretada, bacana demais, que vai compor essa bancada do programa que estreia na próxima segunda-feira. E já tô vendo aqui que vai ser show, sucesso total, né? E bem-vindos, digo isso, fico feliz demais. E a gente, de vez em quando, vai fazer aquela tabelinha, viu? Aquela dobradinha de lá pra cá. Por favor, vamos fazer. Vai ser um prazer pra gente. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês de Campina Grande, Giovanni, Milena, sobretudo. Diga, Fábio. Ontem aconteceu algo que muita gente não acreditava. O governador João Azevedo já agradeceu o nosso Capilé já chegou por aqui. Daqui a pouco. Daqui a pouco o Capilé está aqui. Ontem, o governador João Azevedo fez a abertura do Salão do Artesanato da Paraíba e muita gente não acreditava. Eis que o prefeito Bruno Cunha Lima participou da abertura do São João de Campina Grande. Importante do ponto de vista institucional, mas eu acho que em relação à política, o próprio governador, nas declarações que deu, já deixou muito claro que político é uma coisa, a administração é outra. Marcou um ponto positivo o prefeito Bruno, Giovanni? O prefeito Bruno, meu caro Fábio Bernardo, ele necessariamente está tentando, né, criar um clima amistoso com o governador, está tentando criar um clima de paz. Mas não é possível dizer isso sob o ponto de vista político, né? A gente tem que acabar com esse mimimi de que prefeito e um governador se encontrar é algo extraordinário. Não é. É algo que deveria ser comum, né? Agora, o que Bruno faz não é nada sem intenção. Muito pelo contrário. É preciso desvelar quais são as intenções do prefeito. O prefeito busca o governador porque aqui em Campina Grande o governador João Azevedo tem muito mais popularidade do que ele. Eita! Aqui em Campina Grande... Não. Calma, deixa... Eu vi bem direito. Sendo sincero. Bruno Cunha Lima, tem que procurar mesmo o governador, ele tem que procurar com urgência. Quando eu falo isso lá em João Pessoa, lá nos estúdios da Pop FM, lá em João Pessoa, meu dedinho aqui ao lado fica dizendo que eu tenho alguma coisa contra o atual prefeito. Escute aí. Tô escutando. Dois jornalistas aqui. A gente tem que fazer uma análise mais conjuntural da coisa, né? Eu acho que é realmente isso. Deveria ser comum esse encontro, essa troca de informações pela gestão, como eles mesmos citam nos seus discursos. Inclusive, ontem o prefeito Bruno Cunha Lima foi muito enfático quando disse isso, que realmente deseja que essa seja uma linha que eles vão seguir, né? Um encontro comum, que eles tenham uma relação boa por trás dos bastidores, mas politicamente isso chama atenção. Só que a gente está aí às portas de uma eleição, as eleições de 2024, e isso diz muito, né, Giovanni? Exatamente. Estamos chegando no momento em que, se não se mostram abertos para uma relação, ainda mais uma relação entre Campina e o governo do estado, que nunca foi uma relação tão fácil assim, né? Se não se mostram abertos para isso, fica bem complicado mesmo, até reforçar a popularidade mesmo. Exatamente. E ainda fazendo um acréscimo à sua pergunta, Fábio Bernardo, eu não falo isso de modo leviano, eu falo isso de modo concreto, né? O governo do estado da Paraíba, através de João Azevedo e de Lucas Ribeiro, estão fazendo uma verdadeira revolução nessa cidade. A gente vê hoje Campina como um verdadeiro canteiro de obras tocadas pelo governo do estado. Nós temos hoje um hospital de emergência e trauma que atende muito mais de 170 municípios no estado da Paraíba com excelência. Não é fácil manter uma estrutura daquela. Nós temos um centro integrado de operações policiais que trabalho com esse ofício do jornalismo há mais de 20 anos, eu andei naquele ambiente ali, o banheiro era imundo, era uma ceboseira, aquilo era uma ceboseira. João Azevedo, com a sua sensibilidade... Você não está exagerando não, Não, eu andava ali 4 horas da manhã
manhã para fazer jornalismo policial, né? Para ir em busca da notícia, chegava naquela delegacia de polícia imunda. Aquilo dali deu dignidade. O servidor da segurança pública em Campina Grande pode dizer que João Azevedo foi uma verdadeira revolução na segurança aqui em Campina. O servidor público tem dignidade. Nós temos um hospital de clínicas, né? Eu vou falar agora para as mulheres. Me desculpem vocês e aos ouvintes, mas em todas as minhas participações eu vou sempre chamar a atenção das mulheres, Fábio Bernardo. Por quê? O hospital de clínicas, através do seu mutirão, está realizando uma cirurgia de redução de mama, que as nossas ouvintes que estão nos acompanhando aí sabem. A mulher que tem mamas avolumadas, ela sofre de dores nas costas. Ela sofre preconceito dessa sociedade hipócrita que a gente vive, e ela sofre humilhações, e o Hospital de Clínicas está fazendo cirurgia de redução de mamas, garantindo dignidade. Eu torço muito para que a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba faça o que a Secretaria Municipal da Saúde de Campina Grande não está fazendo. A saúde pública municipal de Campina Grande é péssima. Não tem médico nos postos de saúde de Campina. Não é possível conseguir exame, cirurgia aqui em Campina. As mulheres, de novo as mulheres, porque eu não falo de modo leviano. As mulheres, as que foram mães, as que estão grávidas, sabem muito bem o que é ácido fólico. Ácido fólico é uma vitamina que a mulher precisa tomar. Está faltando no posto das Três Irmãs. No sítio Açude de Dentro, na zona rural de Campina Grande, a enfermeira tem que levar o notebook dela, porque a prefeitura não tem internet, não tem Wi-Fi no sítio Açude de Dentro, né? A maternidade ISEA aqui de Campina Grande não tem condicionadores de ar, não tem cama para as mulheres, que depois que as mulheres parem, as mulheres têm que ficar em pé um tempo aguardando que vague uma cama para a mulher se deitar. Isso não pode acontecer. Então, assim, eu torço para que a Secretaria de Saúde do Estado cumpra, inclusive, essa lacuna que nós temos em Campina. Uma saúde pública péssima, agora é péssima, e não sou eu quem está dizendo não, viu? É o Previne Brasil, é o Ministério da Saúde que apontou mês passado, com dados e pesquisa científica, que Campina Grande, no estado da Paraíba, dentro dos seus 223 municípios, tem a pior saúde básica do estado da Paraíba. Não sou eu quem está dizendo, é o Ministério da Saúde. O homem tá com sangue nos olhos, viu? Ei, Milena, segura o homem. É sede de justiça, mas eu sou a favor também. Quando precisar frear, né, Gel? A gente já combinou aqui. Segura o homem, porque do jeito quando que ele precisar frear, eu vou frear. Eu já disse a ela, mas que ela deu contrapeso. Sempre que eu puder dar razão, de forma muito sensata, eu vou dar razão também. Mas eu acho que é isso. Jornalismo é serviço. Se a gente não estiver aberto a ouvir as pessoas, a saber o que elas precisam, a saber de fato o que elas estão vivenciando nos serviços públicos, quem sabe é quem está na ponta, né? É quem precisa do serviço. É quem vai em busca e que não encontra um médico no posto de saúde, é quem está sofrendo com algum empecilho, algum entrave na educação, enfim, é isso. Eu acho que o espaço que a gente tem que dar é exatamente esse, e jornalismo é serviço. A gente tem o contraponto e vai dar o contraponto sempre que necessário. As pessoas têm que esquecer essa ideia de que a gente trabalha por alguém ou a favor de X ou Y. Ninguém aqui está lateralizando política. A gente está abrindo espaço para falar da realidade com um olhar mais crítico e um olhar de quem vai fazer essa ponte, esse meio termo entre as pessoas e entre as autoridades públicas. O prefeito Bruno, ele tenta criar uma imagem de que em Campina Grande não tem oposição. Ele tenta passar uma imagem para Paraíba de que não existe oposição a Bruno em Campina Grande, né? Com o ex-prefeito Romero, Bruno quer trazer Romero pro lado dele com uma quentinha, com um jantar. Divulgou, cadê Romero? Romero vai jantar comigo. O que Bruno faz com o ex-prefeito Romero é de uma descortesia, é de um desrespeito. Romero, ao lado de Enivaldo Ribeiro, que está aqui na minha frente, trouxeram para Campina Grande dignidade, né? Aquilo que Romero construiu ao lado de Enivaldo Ribeiro não pode ser esquecido, porque realmente deram uma grande contribuição e transformaram esse executivo municipal. E aí o prefeito Bruno abre o São João de Campina Grande, não chama Romero, desprestigia Romero, fica aquele clima aqui em Campina. Aí, cadê Romero? Cadê Romero? Aí Bruno diz, vou chamar ele para um jantar. Pronto, vai trazer Romero por causa de um jantar. Não é assim. Eu acho que o prefeito Bruno tem que botar o pé no chão, tem que procurar trabalhar. Se ele visa uma reeleição, se aqui em Campina Grande Bruno visa uma reeleição, ele precisa ter a popularidade que ele diz que tem.
ele precisa ter as obras que ele diz que tem. Porque ontem mesmo, aqui em Campina Grande, ontem mesmo, o prefeito assinou um empréstimo de 50 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal e disse que no dia 7 de dezembro de 2023, agora isso passados 3 anos, é o que mais me admira, passados 3 anos, Bruno disse que no dia 7 de dezembro de 2023, Campina Grande vai se transformar num grande canteiro de obra. Pera ainda, Fábio, pera ainda. Eu não sou muito inteligente não, mas o cara passar 3 anos numa prefeitura, 3 anos, e dizer que em dezembro as obras vão começar no ano da eleição. Mas teve a pandemia, ó. Não, que história de pandemia? Giovanni, Milena, mas é polêmico, é polêmico. Eu tô doido pra ouvir. Na próxima segunda-feira, o Meio Dia Paraíba. Quero agradecer demais a presença dos dois aqui, desejar boa sorte a ambos aí. Campina Grande terá um novo espaço do jornalismo aqui. E não só Campina Grande, né? Mas o povo campinense terá vez e voz aí no programa Meio Dia Paraíba. A partir da próxima segunda-feira, dia do Jamorado, 12 de junho, com Giovanni Santos e Milena Souza. E vamos fazer essa interação, João Pessoa, Campina Sempre. Grande. É um convite aqui de público, hein, Prazer pra gente, sem Eu dúvida. quero parabenizar vocês mais uma vez e dizer da enorme emoção que é estar em uma equipe de radiojornalismo ética, competente e de muito trabalho. Desde o momento em que eu cheguei aqui no Tábua de Carne, eu percebi todo mundo concentrado. É uma equipe que realmente tem à frente uma senhora diretora que está aqui na minha frente, que tem um pulso firme. Ela tem um pulso firme e eu adoro trabalhar num ambiente com regra, com trabalho, com horário, porque trabalhar particularmente a mim me faz muito bem. E eu quero lhe agradecer, Reni, pela confiança, a toda a equipe, a diretoria administrativa desta casa. Eu e Milena, nós estamos aqui apenas como humildes servidores. Nós queremos dar uma singela contribuição daquilo, o pouco que nós pudermos fazer para acrescentar ainda mais o brilho que essa emissora já tem. Para nós será motivo de grande alegria. Bacana demais, Milena. Exatamente isso. Quero agradecer demais o espaço aqui, parabenizar também pelo trabalho de vocês, a seriedade com que vocês lidam com o jornalismo. Tá faltando isso, infelizmente. Eu não queria abrir a boca aqui para dizer isso, para assumir essa realidade, mas está faltando seriedade em grande parte do nosso nicho. E é muito triste para um jornalista ter que admitir isso. É por isso que a gente está aqui para trabalhar, para fazer diferente, para trazer um conteúdo que toque a vida das pessoas de fato. E que não seja um conteúdo comercial, que a gente vá vender alguma coisa aqui. A gente quer só ser sincero e fazer com que as pessoas tenham acesso direto ao jornalismo de qualidade, jornalismo decente. Rendi, muito obrigada também pela confiança, pelo espaço que vocês estão nos ofertando. É isso, convite feito. A partir de segunda-feira, 12 horas, a Rádio Cariri FM 101.1. A gente aguarda a audiência de todo mundo. Muito obrigada, rapazes. Obrigada. Obrigada, Juliana. Obrigada, de verdade. Parabéns. Bom demais. Rádio Cariri, segunda-feira tem estreia. Campina vai tremer. Vai tremer segunda-feira. Eu acho que o gabinete do prefeito vai decretar feriado segunda-feira. Muito bem, são 12h47. A gente vai ter que cumprir o nosso intervalo comercial, mas eu deixo dar uma dica pra você que tá em Campina Grande e em região, viu? Estando em Campina Grande, aproveite e venha saborear a carne de sol de filé mignon no Tábua de Carne. Deliciosa e farta, é bom demais. Intervalo comercial, na volta, o ex-prefeito Anivaldo Ribeiro, nosso querido Capilé agitando aqui o F5 na estrada de hoje, Felipe. Intervalo comercial é rapidinho. F5, conteúdo e opinião para todos os lados.
Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo 2. Fábio Bernardo. 12h51. Estamos de volta com o F5 na estrada, hoje direto do restaurante Tábua de Carne, na Rainha da Borborema, em Campina Grande. Hoje o programa sendo retransmitido não só pela 89,3 a Rádio Pop FM em João Pessoa, como também em cadeia com a Cariri FM 101.1, sem falar na Rádio Caruá FM de Soledade, na Rádio Angelim de Souza, na Rádio Opção de Pombal, e hoje também, Fábio Augusto, em conexão conosco, o sistema O Norte de Comunicação, TV O Norte Souza, canal 10, TV O Norte Cajazeiras, canal 44, TV O Norte Guarabira, canal 10, TV O Norte Catolé do Rocha, canal 10, em João Pessoa, Campina Grande, em qualquer lugar do Brasil, também pelo stream e pelo portal O Norte, sistemaonorte.com.br. 12h52, Rui Dantas e Petrônio Torres pegaram um engarrafamento danado aqui quando chegaram em Campina, estão já chegando. Do meu lado esquerdo, ninguém mais, ninguém menos do que Capilé, e do seu lado direito, ele, o ex-prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro. Vou pedir licença a Capilé, porque eu aprendi desde cedo que a gente tem que reverenciar os mais experientes. O nosso eterno prefeito, né? O nosso eterno prefeito, Enivaldo Ribeiro. Fábio Augusto, primeira pergunta para o nosso prefeito Enivaldo Ribeiro é sua, Fábio Augusto. Muito bem, gente. Nós, conforme o Fábio bem disse, ao nosso lado aqui está o ex-prefeito e ex-deputado Enivaldo Ribeiro. Prefeito, seja bem-vindo. Satisfação poder recebê-lo aqui no F5, da Pop FM, da Cariri FM, retransmitindo esse programa especial F5 na estrada. Fábio Augusto, Fábio Bernardo aqui ao seu lado. Primeiramente, deixa eu falar com Campina Grande, nesse clima de São João. É sempre bom esse mês junino aqui em Campina Grande, prefeito? Para mim é muito significativo, porque pouca gente sabe que o São João foi iniciado na minha gestão. Sim. Que os Cunha Lima começam a dizer que foi ele, que com essa mentira que eles gostam. Aí, mas foi feito na minha gestão. O Parque do Povo foi indenizado, feito por mim. O Ronaldo só fez a pirâmide, a abertura da Sebastião Danato. Enfim, o São João já existia antes, não fui eu que criei o São João. Várias pessoas foram componentes do São João, como está aqui esse grande amigo meu. E são o responsável pelo maior São João do mundo desde o início, se chama Enivaldo Ribeiro. Muita gente, só sou eu, entende? Agora, por que foi que botaram 40 anos para poder justamente me tirar da jogada? Porque o São João foi antes, começou antes. Já começamos com polêmica. Foi malandragem do prefeito para poder me tirar da jogada. Porque o São João foi feito, a primeira rua que tinha aqui, quando eu assumi a prefeitura, tinha a rua da Floresta, que tinha o São João de rua. Eu fui e comecei a incentivar em outras ruas, nos bairros e depois nas escolas. Isso aí foi proliferando, dando... A gente terminava com um quadrilhão na Marcial Pinheiro, depois a gente passou para o Parque do Povo, como foi justamente indenizado por nós, construído por nós, e iniciamos com palhoção. A história do São João é essa. Outra história é balela. Agora não só tem eu, não. Tem Tereza Madalena, que vocês conhecem lá em João Pessoa. Demais. Tem Dona Lenira. Inclusive, prefeito, essa semana eu tive a oportunidade de participar de um programa de TV com a Tereza Madalena e ela estava revelando isso, que foi na sua gestão, de fato, que o São João, em Campina Grande, começou a ter essa projeção. Começou, de fato, a crescer, a ser conhecido pela Paraíba e no mundo. Agora, o Ronaldo fez a pirâmide e deu o nome de maior São João do mundo. Não podemos deixar de lembrar de João Mamão, que tinha João Gregório, o empresário João Gregório, isso. Aqui em Campina Grande. O Espásio, né? E o Espásio, que era de Zito Marques, com o cunhado meu, que levaram a projeção para fora de Campina Grande. Aí começou, o São João foi assim. Não é aquela história de dizer que Ronaldo, porra, Ronaldo,
Diga a verdade, eu gosto da verdade. Fábio, segura Enivaldo também, porque esse negócio do camarada tá contando história que não é verdadeira, o povo sabe, rapaz. Não adianta não. Você, tanta gente que dançou no meu tempo, quadrilhas de rua que deixou de ter, quadrilhas de bairro, que era para ter quadrilhas de bairro atualmente. Vários bairros de Campina Grande tinha quadrilha na nossa gestão, justamente para incentivar as quadrilhas de Campina Grande. E isso era o São João, que não pode deixar ainda de incentivar as quadrilhas. E não deve deixar de fazer o São João dos bairros, porque os bairros precisam. É a base de tudo para mim, são os bairros de Campina Grande. Então pronto. Então tem que. E outra coisa que eu queria aqui somente para. Fica à vontade, fica à vontade. Que, como meu amigo falou aqui, o Giovanni Santos. É que apenas ele esqueceu de dizer uma coisa. Que o prefeito foi cumprimentar o governador, cumprimenta e demite as pessoas que votaram no governador. Todos os amigos meus que estão na prefeitura estão sendo demitidos, foram demitidos por esse prefeito. Quer dizer, é uma malandragem, uma safadeza, é querer parecer o que não é, entendeu? Pronto. Agora vamos conversar aí no São João, deixar esse cabra pra lá, que esse porra não vale nada. Ô, Zé Edivaldo, mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Diante da sua experiência política, prefeito, deputado, hoje pai de senador, de deputado federal, do vice-governador da Paraíba, como é que o senhor está avaliando essa questão que o Giovanni falou, que o prefeito pensa que não tem oposição em Campina Grande? O senhor consegue vislumbrar uma oposição forte para disputar a prefeitura de Campina Grande no ano que vem? Vieram me perguntar por que eu não estou falando em rádio, justamente que eu gosto de falar, meus filhos proíbem, não querem que eu fale. Agora eu vou dizer por quê. A oposição é o povo, rapaz. Anda aí na rua de Campina Grande pra você ver. É o povo que é a oposição, não precisa de oposição não. O povo é quem faz a oposição, o povo é quem diz que ele é prefeito de mandato só. Porque não respeita ninguém, não atende ninguém, não tem. Eles botaram aqui em Campina Grande o nome de Campina, cidade que transforma no caba humilde e no caba prepotente, chato. Não conversa com ninguém, não dá atenção a ninguém. Então é desse tipo de gente que a gente está sendo conduzido, infelizmente. Agora São João está aí feito. São João, a firma de fora, precisa até dizer, cobrar onde é que está o dinheiro que ele recebeu do São João, onde é que foi aplicado. Precisa saber disso também, porque a gente tem que saber de tudo, não é? Pronto, eu acho que eu não vou falar muito não, porque daqui a pouco se a Daniela ouviu uma cuidado, eu tô lascado. Agora, deixa eu aproveitar um embalo também, que é uma raridade quando a gente consegue uma entrevista com o senhor. E como é que o senhor tem visto também essa aproximação entre os Cunha Lima e o Vital do Rego aqui em Campina Grande? Depois de tantas décadas aí... Foi a coisa melhor que já existiu. Dois podridão juntos não dá em nada. O homem tá afiado. Segura ele. Vamos dar um tempinho aqui com o deputado Edivaldo Ribeiro, porque ele tá aqui do lado esquerdo. O homem que... O São João de Campina Grande se mistura com ele. Capilé, que é um grande testemunho, também uma pessoa que fez o São João de Campina Grande. Ele é um amigo meu de muitos anos mesmo. Desde o pai dele, como eu sou já velho, 88 anos no talo, mas ainda namorando. Então. Demorando ou namorando? Tá demorando ou namorando? É o que me dá força. É o que dá força. E aí, Capilé, seja bem-vindo. Programa F5, Rádio Pop FM João Pessoa, Cariri FM em Campina Grande. Chegaram, viu, Fábio? Chegaram. Rui P pra chegar. Rui Dantas, eu acho que uma das primeiras entrevistas que quando ele começou no rádio foi comigo. É na rádio lá em Souza. Lá em Souza, aí. Acabou de chegar. Grande Rui Dantas. Pra mim é um prazer enorme estar aqui e bater um papo, estar ao lado dessa lenda, nosso querido Enivaldo Ribeiro. A gente só tem a agradecer e ficar curtindo esse São João, que tá uma maravilha. Com a presença de vocês aqui, a serra fica mais bonita ainda. Ô Capilé, falando nisso, quanto tempo Capilé tá tocando nesse São João de Campina Grande, amigo velho? Desde 85 eu fiz a música tema do maior São João do mundo, e Caruaru, capital do forró, e Campina, capital mundial do forró. Nós fizemos a capital mundial do forró juntamente com Nino Ramos. Aí toquei em cima de um caminhão do açúcar no branco, do João Bigode. Eu vi uma
uma entrevista essa semana lá em João Pessoa, uma reportagem justamente mostrando a foto, você tocando em cima do caminhão. Era daquele modelo mesmo? Era o caminhão, era do Açúcar no Branco, de João Gregório. E como disse a Anivaldo, depois em 85 inaugurou o Forroc. E a gente também, nós tivemos a oportunidade de estar na inauguração. E o Spaz em 87. E as atrações nacionais vinham para Spaz e Forroc. Durante 10 anos, quem fazia abertura e encerramento do São João era o Safadinho aqui, não era o Safadão. Era o Safadão, não era o Safadinho. Você ontem tocou na abertura do Salão de Artesanato? Toquei na abertura do salão, o governador João esteve presente, eu tinha que parar quando o governador chegasse. Aí já ia 3 horas tocado e o governador não chegava e dizia, cadê tu, João? Cadê tu, João? Aliás, eu tô sabendo aí que o governador pode dar um pulo por aqui pela Tábua de Carne. Então você que está acompanhando o F5 em toda a Paraíba, daqui a pouco o governador João Azevedo estará participando desse F5 especial na estrada. Capilé, vamos animar um pouquinho, olha aí, relembrando aí com o Rui Dantas. Capilé lembrava aqui, Rui, que deu entrevista a você em Souza. Souza ainda. Era em cima do cinema, né? A rádio era em cima do cinema, não era? Você bem jovenzinho, tão bonitinho, novinho, mas tá lindo. Ô Rui Dantas, fala aí, aproveita aí, seu Rui Dantas. Dê o seu boa tarde, seu Rui Dantas. Não, dizer que eu tô muito feliz em poder rever meu querido Anivaldo Ribeiro e Capilé, né? Capilé, eu tenho boas histórias com ele. Desde Souza, no primeiro andar do Cine Gadelha. Passando por João Pessoa. E aí eu diria, não há distância que nos separe, viu? De forma alguma. Vamos um pouquinho de música aqui pra gente... Vamos embora. Uma parceria com John Lennon e Paul McCartney. Aí tá certo. Se você quiser saber o que é o forró, eu vou lhe mostrar como é que é. Pegue uma morena em bodocongó e vá dançando até chegar no catolé. Obladi, obladar, isso é bom. Isso é que é forró. Obladi, obladar, isso é bom. Isso é que é forró. Diz, o forró é uma dança boa. Eita, dança quente pra chuchu. Pegou o navio lá em João Pessoa e navegou até chegar em Liverpool. Obladi, obladar, isso é bom. Isso é que é forró. O sanfoneiro pega os 8 baixos e faz e os zabumbeiros saem correndo atrás. Valei-me meu São João. Quando inventaram o tal do rock and roll, o forró já tava por aqui. Se hoje a sanfona toca em Albeirode e a guitarra dá o tom no Cariri. Obladi, obladar, isso é bom. Isso é que é forró. Obladi, obladar, isso é bom. Isso é que é forró. De Capilé, rapaz! Ô, Pepa Torres! Capilé, lá em João Pessoa, a gente debatendo, às vezes eu e Petrônio, a gente acaba discordando um do ponto de vista do outro em relação aos festejos juninos. Eu sou daquela tese que a gente tem que valorizar e muito o autêntico forró durante São João. Petrônio já acha que é bacana, há espaço para todo mundo. Qual a tua opinião, Capilé, em relação a isso? Há espaço para todo mundo ou a gente tem que dar prioridade ao forró? Há espaço para todo mundo, mas eu tô percebendo uma coisa que vai ser muito complicado para o São João. Vai ficar tudo igual. Todo São João, nem o São João de Campinas pode se diferenciar no número no número de datas, como o de Caruaru, porque a Bahia agora assumiu o São João. Isso. Então eles têm poder de fogo muito grande e já estão fazendo, já anunciou o maior São João do Brasil, o melhor São João do Brasil. E com as atrações daqui, ser na mesma da Bahia, ser na mesma de Caruaru, ser na mesma, então vai ficar uma coisa só. Eu acho que quem for mais autêntico no futuro próximo é quem vai perdurar no São João. Também concordo contigo. Pepa Torres, Capilé à sua disposição, Petrônio Torres. Boa tarde Paraíba, boa tarde Campina Grande. Foi difícil em João Pessoa com a chuva, foi? Muita água lá em João Pessoa, bicho, é um absurdo. Parece que São Pedro abriu as barragens, né? Em João Pessoa. Como é? Como é, Fábio Augusto? Fábio Augusto já tá querendo seu pé. Foi difícil sair de João Pessoa e levantar da cama. Tô vacinado. Agora, meu piloto
Rui Dantas. Anda muito, homem. Aprendeu com o Verstappen a guiar. Nos trouxe bem lentamente, mas vamos Vai embora. com cuidado, melhor Agora, chegar. rapaz, Capilé é impressionante. Capilé, assim, há 40 anos que Campina realiza o maior São João do mundo. Isso. Rapaz, há 40 anos Capilé é o mesmo roxo, cara. É impressionante. Diga esse segredo qual é pra a nós. fórmula, Capilé? É a água de Campina, É fazer o que gosta e amar as pessoas, né? E gostar. Eu amo o que faço. E Campina Grande é uma grande casa para todos nós. Então é felicidade, alegria e ter Deus no coração. E um doutor para botar um botox. Ô Capilé, agora, por exemplo, você certamente acompanha. Uma tinta para pintar o cabelo. Campina cresceu muito. Cresceu São João muito. de Campina cresceu demais. O Parque do Povo não cabe mais São João de Campina. Cabe não. Eu tenho que descentralizar. Eu acho que tem que descentralizar, fazer aqueles polos de São João nos bairros. Eu acho que seria uma forma de descentralizar um pouco. E é muita coisa. O São João, ele chegou num ponto que tem que se repensar, tem que ser um novo caminho, né? Um novo caminho, porque ficou, como você disse, cresceu demais. O Parque do Povo não cabe mais. E o Parque do Povo fechado é uma coisa que eu acho... É impensável. Porque o São João de Campina já foi só para Campina, já foi só para Paraíba, já foi só para o Brasil. Hoje o São João de Campina é para o mundo. É para o mundo. E o que eu estava falando aqui no início, que muitos estados estão assumindo agora o São João. Você vê todos os artistas da Bahia estão fazendo disco de forró. Então, a Bahia, quando entra no negócio, meu filho, quando a Bahia entra no mercado, então eles vão entrar forte no São João. E a cidade que não... Eu acho que o que pode manter a chama do São João viva é manter suas tradições. Se ficar tudo igual, né, as pessoas vão preferir ir por lugares que são... Porque se ficar o mesmo povo que toca no Carnaval, toca no São João. O mesmo povo que toca na Bahia, toca aqui, toca em Aracaju, toca em Mossoró. Aí vai ficar todo São João uma coisa só. A única coisa que vai mudar são as barracas. Mas as atrações são as mesmas. Mas o clima de Campina é diferente. É isso que eu estou dizendo. O clima de Campina é diferenciado. Campina Grande tem que assumir Campina Grande. E o clima não só é o clima do frio, não. É o clima da cidade. A cidade vive o São João. Quando pergunta a mim qual é o segredo do maior São João do mundo, que são as pessoas, como disse Anivaldo Ribeiro, as pessoas é a voz de tudo. A voz de tudo é o povo. Quando o povo assumiu o São João de Campina Grande, o São João tornou-se grande por conta das pessoas assumirem o São João. Agora, em homenagem ao prefeito Anivaldo Ribeiro, uma música daquela para todo mundo que está acompanhando a gente na Paraíba começar a dançar, Capila. O hino. Forró em Campina Grande, todo mundo dança, forrozando a noite inteira, o tempo passa e não me cansa. Todo mundo dança, forrozando a noite inteira, o tempo passa e não me cansa. Campina Grande agora é capital mundial do forró. Sanfona, zabumba, triângulo animando a festa. Todo mundo dança mesmo numa perna só. Quadrilha, fogueira, balões, em cada esquina arrasta pé. Vou brincar no maior São João do mundo, que tem Anivaldo e Capilé. Todo mundo dança, forrozando a noite inteira, o tempo passa e não me cansa. Em todo mundo dança, forrozando a noite inteira, o tempo passa e não me cansa. Eu aqui vou cantando pra vocês o que um dia o poeta falou. Por amor a Campina, cidade menina, brota com cheiro de pulu. A festa que faz os palhações no Parque do Povo com forró. E a gente emenda a noite com dia e troca a lua pelo sol. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias e você mande. Ai, que saudade de Campina Grande. Meu Deus, que saudade de Campina Grande. Peço notícias e você mande. Ai, que saudade de Campina Grande. Peço notícias e você mande. Muito bom, Pepa. Aí é bacana demais. Reni Cláudio, é você que entende de Campina Grande como ninguém. Acho que Reni é praticamente uma campinense, né? Campinense. É uma campinense. Se torcer pelo 13 é Campina Grandense. É Campina Grandense. Tá gostando do programa, nossa diretora? Tá do jeito que você esperava. Parabéns. Rádio Cariri, a partir de segunda-feira, novo programa. E hoje a gente, nessa edição especial do F5 Reni. Primeiro, obrigado pela força, pelo apoio. Sem o seu apoio, a gente não teria conseguido fazer o programa hoje direto aqui do restaurante Tábua de Carne, Reni. Boa tarde a todos, né, a todos os nossos ouvintes da Rádio Pop, da Rádio Cariri 101, que em breve será a Pop 101, já um spoiler aí, Pop Cariri, aliás. E aí, a gente
está formando, né, todo esse grupo, toda essa dimensão desse grupo de comunicação, do Grupo Pop de Comunicação. E eu quero dizer para você que é muito maior, é muito melhor. Eu me considero filha de Campina também. Na verdade, eu tenho um título de cidadã paraibana que me foi concedido pela então senadora agora Daniela Ribeiro, e no qual eu me orgulho muito. Quero parabenizar a todos vocês, a seu Enivaldo, Rui Dantas que está, Petrônio, você, Capilé, meu grande amigo de outros tempos, né, Capilé? Isso. E dizer que é o Fábio Augusto e todos que estão aqui, é uma alegria muito grande, nós temos muitas novidades e o programa está melhor do que o que eu esperava, né? A gente ainda está aguardando muita gente bacana para participar, eu vi só dar essa palhinha aqui com você me chamou, mas eu quero dizer que é uma alegria muito grande, a Pop cada vez mais crescendo, a Cariri também cada vez mais crescendo. A gente está fazendo um trabalho que vai dar muita alegria para o povo de Campina, para o compartimento da Borborema. Estamos estreando segunda-feira um programa que tenho certeza que os ouvintes vão adorar, que é o programa Meio Dia Paraíba, né, com Giovanni Santos e Milena Souza, uma dupla que realmente faz a diferença de jornalistas. Agradecer aqui a Divaildo por ter nos concedido o espaço do Tábua de Carne, e é isso, é muita alegria, é São João, é Campina Grande, e que bom que vocês vieram para cá também, né? É uma alegria muito grande e espero que seja tudo de muita paz, de muita harmonia, e que a gente possa fazer um dos melhores programas de São João que todos já fizeram aqui. Ô Reni, e o bacana desde a sua chegada ao sistema Pop é essa integração, né? Você, por exemplo, traz a equipe de esporte da Pop, que é sucesso, que transmite em conexão também com a Rádio Cariri. Você já está com um olhar ali também para a areia. Vai ter muita coisa boa ainda para acontecer em relação de Pop durante esse ano, né, Reni? Sim, tem muita coisa. Eu acho que essa integração é o que eu acho mais bacana, mais importante, é a gente realmente formar esse grupo de comunicação, onde a gente possa cada vez mais abranger e chegar cada vez mais, quanto mais ouvintes, melhor, né? E dar essa satisfação à sociedade, né? Isso eu acho que é muito importante. Então, assim, tem muita coisa boa para vir. A Cariri está tomando um novo rumo, um novo momento. A Pop, a gente já sente isso das pessoas, desse crescimento. A Cariri também, a gente está aos poucos fazendo isso. Daqui a pouco também a Pop Areia e em pouco tempo também Pop Caruá, se Deus quiser. E tem outras que Triunfo, Cajazeiras, no Sertão, a gente está chegando daqui a pouco também. E hoje tem mais conexão Cariri, a integração toda, que o Hora H com o Heroncito e o Alan Sobezerra será feito também em Campina Grande hoje, às 18 horas, Reni. Sim, eles estão chegando. O Hora H começa hoje especialmente às 17 horas, vai até às 19 horas hoje, é um programa especial, direto lá também da Vila Cid São João, do meu amigo Tupac. Eu acho que vai ser muito bacana, direto do restaurante Seu Manuel. E assim, a gente trazendo essa conexão para todos os ouvintes, eu acho que quem ganha realmente somos nós e os ouvintes. Reni, obrigado pela força mais uma vez e parabéns e sucesso e tamo junto. Eu que agradeço, sejam sempre bem-vindos. Eu me considero de João Pessoa, de Campina Grande. Na verdade, eu sou da Paraíba, né? Eu gosto muito, eu sou do Rio Grande do Norte, mas eu sou filha de coração da Paraíba. Muito bem, essa é a nossa diretora Reni Cláudio, viu, Pepe? Depois que essa mulher chegou, que entrou nas nossas vidas, a gente só faz subir. Igual o foguete, aquele foguete. O que seria dos homens, Capilé, sem as mulheres? E a mulher como Reni, meu filho? Ô, mulher forte. Cheirosa. Ela passou aqui, deixou o cheiro, arrasou. Seu Rui Dantas, assuma o comando, seu Rui Dantas. Eu tô aqui. Olha o microfone do seu filho aí. Eu tô aqui. Tá em ordem aí? Estou aqui matando saudade das conversas com o Enivaldo Ribeiro e os amigos de Enivaldo usando meu telefone aqui, Capilé, para mandar um abraço para ele, como é o caso de Alberto Esquerdinha, né, do Denox, o homem do Aeroclube agora, né? É verdade, um abração bem grande para ele. E eu estava lembrando aqui que toda vez que eu encontro com Carlos Alberto Saderberg, ele lembra de Capilé. Carlos Alberto Saderberg da CBN. Por quê? Por quê? Porque Carlos Alberto veio fazer uma palestra, Fábio Augusto, em Campina Grande, a convite, acho que era da Unimed ou do Sicredi, e eu estava no mesmo voo com ele. Minha mulher tinha trabalhado com Carlos Alberto, a Alessandra tinha trabalhado com Carlos Alberto na CBN. E era 10 da noite, naqueles voos que atrasam e tal, e quando nós chegamos no aeroporto, em João Pessoa, estava chovendo e
O motorista que ia buscar Carlos Alberto atrasou. Aquela subida da ladeira ali, aquele engarrafamento de sempre, aí eu dei uma carona a ele. Quando a gente ia chegando no hotel, ele disse: Alessandra, eu já incomodei demais, mas queria saber se tem um restaurante aberto, porque eu nem almocei nem jantei. Era um domingo à noite. Isso. E aí aí a gente pensou, 10 horas da noite só tem aberto o Gulliver Tambaú, aquele Gulliver antigo. Vamos lá, jantar com o Carlos Alberto. Quando a gente chega, quem tá lá numa mesa? Capilé. Aí, uma festa, tava Capilé, eu não lembro se Padre Albeni tava, era uma trama danada. Tava. E aí Capilé fez a festa e tal, eu apresentei Capilé a Carlos Alberto Soderberg, e Soderberg disse: Capilé, como é que é Campina Grande e tal? E Capilé disse: você chega amanhã, se você quiser ganhar Campina, você diga assim: bom dia Campina, a terra que tudo é melhor, é mais bonita e dá 2. Tudo aqui é maior do que tudo canto. Verdade, é verdade. Isso. Aí Capilé ganhou o Soderberg e foi no carro, pegou um disco e deu de presente. Só músicas que falam de Campina Grande. Só música que fala de Campina Grande. Só que eu tinha dito a Soderberg que Capilé estava para Campina Grande como Durval Leles para Bahia, como Chiclete com Banana, o Belmarques e tal. Eita. Aí Capilé saiu de manhã, pegou o disco e botou no carro. Capilé não. Soderberg. Soderberg. Aí as músicas de Capilé eram músicas de bossa nova, falando sobre Campina. Aí Soderberg ligou: Rui, só tem um problema. Ele me deu o disco errado. Por quê? Porque você não disse que ele é homem de axé? Eu disse: não. Ele também é de axé. Mas Capilé, ele é cosmopolita, porque Campina Grande está para Paraíba como Israel para o mundo. Aí toda vez que eu encontro com ele, assim, cadê Capilé? Coisa boa, coisa bacana boa. demais. Capilé é cosmopolita. Eu não tem como não me lembrar da Micarande, da época da Micarande, sem me lembrar de Capilé, né? Era muito bacana. Capilé, vamos cantar mais alguma coisinha aí, Rui? Quem tá chegando por aí é o governador João Azevedo. Será? Já chegando. Será que Capilé vai ter um busto em Campina também? Um busto assim em Campina? como tem, por exemplo, o Gonzagão e Jackson? Não, eu queria que fizesse antes de eu morrer. Tem homenagem, tem que ser em vida, né? Vamos escutar mais Capilé, seu Rui Dantas, aqui no F5 na estrada. Hoje só música de Campina. Cantando meu forró, vem na lembrança do meu tempo de criança que me faz chorar. Olha, cantando meu forró, vem na lembrança do meu tempo de criança que me faz chorar. Ó, linda flor, linda morena, Campina Grande, minha borborema. Ó, linda flor, linda morena, Campina Grande, minha borborema. Mas eu me lembro de Maria Pororoca, de Josefa Tributini, de Carmina Vilar. É que eu me lembro de Maria Pororoca, de Josefa Tributini, de Carmina Vilar. Boda Congo e Alto Branco, Zé Pinheiro, eu aprendi a tocar pandeiro no Sorró de lá. Boda Congo, Alto Branco, Zé Pinheiro, eu aprendi a tocar pandeiro no Sorró de lá. No Sorró de lá, mas eu aprendi a tocar pandeiro no Sorró de lá. É no forró de lá, mas aprendi a tocar pandeiro. Alô, alô, minha Campina Grande, quem te viu e quem te veio não te conhece mais. Campina Grande tá bonita, tá mudada, muito bem organizada e cheia de cartaz. Alô, alô, minha Campina Grande, quem te viu e quem te veio não te conhece mais. Campina Grande tá bonita, tá mudada, muito bem organizada, cheia de cartaz. Recebe turista o ano inteirinho, ao meu visitante trata com carinho. Quem vai pra Campina pede pra ficar, tem muita menina pra se namorar. E se amarra nas cabocas e não sai mais de lá, ou não sai mais de lá, ou não sai mais de lá. Quem visita Zé Pinheiro não sai mais de lá, ou não sai mais de lá, ou não sai mais de lá. Quem visita Campina Grande não sai mais de lá. Muito bem, é o Capilé, rapaz! F5 na estrada hoje, direto do restaurante Tábua de Carne, na terra do maior São João do mundo. Abraçar o nosso amigo jornalista Maurílio Júnior, que está na escuta do programa. Fábio Augusto, pega o microfone aí sem fio e dá um giro por aí, porque eu tô vendo muita gente boa já aqui. Nosso querido Alisson Bezerra, Albemar Santos, Heron Cid. Daqui a pouco o governador tá chegando. Bata o papo aí com os nossos convidados aí, ou o que foi preparado? Não, eu tô dizendo que assim como Nova York, que era a grande terra dele, ele era americano, mas gostava, Nova York adorava ele. Frank Sinatra, o Frank Sinatra de Campinas. Eita! Bom, gostei, Frank Sinatra de Campinas. Fábio Augusto, é contigo, Fábio Augusto.
Olha só, Fábio, dando um giroflex aqui nesse salão do restaurante Tábua de Carnes. Conforme você bem disse, vários colegas nossos estão presentes aqui, vieram prestigiar o F5 na estrada aqui, nesse dia tão especial. O Atos Bezerra aqui, o homem que comanda o Hora H juntamente com o Heron Cid. O Atos, seja bem-vindo aqui ao F5. Dando F5 em tudo que tem na Paraíba, no Brasil e no mundo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todo mundo. Capilé, prefeito Enivaldo Ribeiro, Rui, Pepa e Fábio Bernardo. É bom demais, né? Tá no mundo, né? Pra mim, todo dia o programa tinha que ser fora do estúdio. Andando, seja onde for. Tá aqui, Heron Cid já pronto aí com a camisa xadrez para mais tarde, a partir de 5 da tarde, fazer o Hora H aqui também, diretamente de Campina Grande, lá da Vila Cid São João. Vila Cid São João, né? Pois bem, dando mais outro giroflex aqui, Fábio, quem eu encontro por aqui é o repórter, o peso pesado aqui, nosso amigo Albemar Santos. Albemar, Campina também, vai fazer ao vivo também, juntamente com o Hora H. Seja bem-vindo, F5. Rapaz, que bela abertura que vocês estão fazendo aqui, preparando o terreno pra gente dar continuidade mais tarde. Pois é, show, parabéns pra vocês, muito bom. E Capilé aí, bicho, abrilhantando musicalmente. Eu não sei se ele era melhor jogando bola também, porque o cara é bom de bola, viu? Jogou com a 10 aí, né? Tô sabendo. Um abraço pra vocês aí, sucesso. Vamos lá. Pois bem, Fábio, quem também chegou por aqui, o comandante também do Hora H, o homem do Mais PB, cara que eu gosto de graça, Heron. Prazer, satisfação em recebê-lo aqui, você prestigiando o F5 aqui na estrada, aqui no Tábua de Carne. Alegria toda nossa, Fábio, abraçar você, Fábio Bernardo, Rui Dantas, minha querida amiga Juliana, toda a equipe da Rádio Pop, da Rádio 101 FM, Cariri FM e da Paraíba inteira que está acompanhando aqui o programa. Muito bom ver que vocês estão na estrada, levando o programa para mais longe, ficando cada vez mais perto dos ouvintes, e a nossa obrigação está aqui prestigiando e aplaudindo o trabalho de vocês. Mais tarde, o Hora H vai ser de onde? A partir das 17 horas, aonde, Heron? Também ao vivo daqui, né? Ao vivo daqui também, nessa nossa sintonia, com a direção de nossa querida amiga Reni Cláudia, a partir das 5 da tarde. Hoje vai ser a Hora H em 2 horas, na Vila Sítio São João, no restaurante Seu Manuel, que a gente fez o ano passado também, um ambiente bem bacana e tal. Então, atrações, músicas, bandas, personalidades, autoridades, políticas, mas o centro das atenções, a estrela do evento, que é o forró e que é esse brilhante evento que Campina Grande faz. Heron, boa sorte aí. Boa sorte na condução do Hora H a partir das 17 horas, em cadeia também com a Cariri FM. Fábio, vou ficando por aqui no salão, muita gente aqui chegando para almoçar no Tábua de Carne, forrozinho lá no fundo. Tem forró aí, não? Tem muito forró, viu, Petrônio? Muito forró, muita gente chegando aqui no Tábua de Carne para almoçar, delicioso, comer, que essa carne de sol maravilhosa que chegou aqui também pra gente. Volto com você aí, Fábio. Ô, Fabão, como tá linda Campina, viu, Capilé? Como tá não, como é linda, né? Mas, assim, decorada com esses adereços de festejos juninos. A Manuel Tavares está belíssima. A cidade se veste de festa, Campinas se veste de festa para esperar as pessoas que vêm desse Brasil inteiro. Muito bem, são 3 horas e 23 minutos. Deixa eu dar um recado para você que está em Campina Grande. Aproveite e venha saborear a carne de sol de filé mignon aqui no Tábua de Carne, deliciosa e farta, bom demais. A gente vai cumprir o nosso intervalo comercial. Felipe, mas vamos soltar primeiro uma de Capilé para depois a gente emendar com o intervalo comercial. Pode ser, Capila? Ilustrando suas palavras. Passou o carnaval, tem cheiro de forró no ar. Campina se veste de festa, se arrume e venha pra cá. A nossa gente tão linda, em Vivas a São João. Campina Grande é festa, com shot, chachá de baião. Hashtag chegou São João. Bom demais, Capilé! Intervalo comercial, a gente volta já já, F5 na estrada, direto da terra do maior São João do mundo. A gente volta já. Meu amigo, só conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa.
Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Marquinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Marquinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Marquinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. J Quest, 25 anos, de volta ao novo. Sexta, 14 de julho, na Domus Hall. J Quest, 25 anos, sexta, 14 de julho. Abertura Banda Black Machine. Vendas, ingresso nacional e na bilheteria da Domus Hall. Heineken, cerveja oficial. Se beber, não dirija. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no subjetivo. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Fábio Bernardo. 13h28. Estamos de volta, direto do restaurante Tábua de Carne. Hoje, F5 na estrada de Campina Grande, terra do maior São João do mundo. Nosso querido Capilé por aqui. Já passou... Maior e melhor, viu? Maior e melhor. Já passou por aqui o nosso querido prefeito Enivaldo Ribeiro. Quem está chegando por aqui é o governador João Azevedo, vice-governador Lucas Ribeiro. A nossa senadora Daniela Ribeiro também vai estar por aqui. Agora, Pepa, deixa eu trazer um recado para você que mora lá no Ernesto Geisel, viu? A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul de João Pessoa. O Opção Geisel parcela em até 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. Rede de Postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a posto por você. E você, estando em Campina Grande, aproveite e venha saborear a carne de sol do filé mignon no Tábua de Carne. Deliciosa e farta, Pepa. A gente já comeu uma carninha de sol por aqui. Já. É boa demais, Pepa. É boa demais, viu? Estamos zerados, eu e Rui. Por enquanto, né? Descubra porque a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima na boca e tem um puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. Boa do Brejo, uma cachaça relativamente nova, mas que já caiu no gosto popular. E agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio. Você é um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar para o 98801-3717. Se tiver fora da Paraíba, coloca o DDD 83. Você também pode acessar o Instagram oficial Boa do
do Brejo, uma cachaça que é nossa. Boa do Brejo é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. 13 horas e 30 minutos na Paraíba. Saiu uma pesquisa hoje, Pepa Torres, sobre Instituto IPEC. Instituto IPEC em relação à avaliação da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E pelo que eu tava vendo, rapaz... Queda no Nordeste. Queda no Nordeste? Isso. Por que essa queda no Nordeste? Algo a explicar? Tem alguma coisa a ver com a retomada dos impostos dos combustíveis, Petrônio Torres? Pode ser, Fábio. Agora eu acho, por exemplo, essa semana Lula anunciou muita novidade. Por exemplo, desconto em compra de automóveis populares, mais de R$8 mil, né? Teve a história do Desenrola, que é quem deve até R$5 mil, vai ter financiamento da dívida, quem deve até R$100, ele já sai de forma automaticamente de Serasa, SPC. Claro que essa pesquisa não pegou essas medidas do governo federal. Assim, eu acho que Lula olhou pouco para o Nordeste nesses 6 primeiros meses de sua gestão. Isso deve ser reflexo não só o preço de combustível, porque na verdade houve uma redução, né? O que era o preço do combustível no governo Bolsonaro e o que é o preço do combustível hoje no governo Lula é uma outra realidade. Então, eu acho que não passa por aí. Acho que o olho de Lula diretamente ligado ao Nordeste é que levou a essa despopularização, vamos assim dizer, usar esse termo, aqui na nossa região. 10 pontos percentuais, né? Isso. Saiu 10 pontos percentuais em relação à avaliação. Perdi a eleição. Perdi a eleição. Juliana Carneiro, muita gente acompanhando a gente nas nossas lives no YouTube e no Facebook, Ju? Pois é, rapaz, a gente aqui em cadeia, né, hoje transmitindo conjuntamente com a Cariri 101.1 em Campina Grande. Olha, um forrozinho, bom demais, um clima bom, vontade de ficar por aqui o final de semana inteiro, viu? Vou logo dizendo. Mas teremos compromissos ainda a cumprir. E deixa eu dar um alô para todo mundo que estava na live desde o comecinho, inclusive ajudaram a gente. Aí nas questões a gente teve uma questãozinha técnica com os microfones, rapidinho resolvemos. Ao vivo é assim mesmo, deslocando é assim mesmo, viu? Mas a Thaisa Videri estava aqui, é a primeira dama ali do Fábio Augusto, né, Thaisa? Um cheiro, viu? Oswaldo Tavares também dando feedback, mandando um cheiro para todo mundo. Adriano da Silva e a galera da Rádio Caruá FM também aqui com a gente. Oswaldo Tavares, tá? Eu tava dizendo sobre o áudio. Tudo resolvido, né, Oswaldo? Tudo jóia, escutando o forrozinho, escutando aí o som de Capilé, muito bom. A entrevista de Enivaldo também, olha, rendendo várias manchetes para o portais da Paraíba inteira. Né? Vamos ver a repercussão daqui a pouco. Alexandre Vasconcelos, boa tarde, bancada do F5, um cheiro, Alexandre. Edivandro, do Padre Biapina, sempre aqui com a gente. Alci Xavier, nossa querida, na escuta sempre. Ricardo Tadeu, dando boa tarde a todos, desejando um bom programa. Tem mais aqui, Renildo Gomes, que está lá em Bahia, ligadinho com a gente. Roberto Popó também com a gente. Nildo, Juju, hoje tá animada. Mande um beijão para minha esposa Paula. Um beijo, Paula, um cheirão. Vamos dançar forró. E Pedro Guedes também tá aqui. Pensei que não tinha programa hoje. Tem, Pedrinho, a gente tá de Campina Grande, bom demais. Vem-se embora pra cá que hoje a festa é grande, viu? Tem muita coisa. Olha, fiquem ligados aí que ainda tem entrevistados de peso nessa bancada, viu? Muito bem, Juliana Carneiro. Seu Rui Dantas, assistiu o jogo do Flamengo ontem? Gostou? Fala aí R$1 da sua experiência esportiva. Futebolística. Eu tava dizendo a Petrônio no caminho que os Capilé, porque tem uma tese há muito tempo que o time do Flamengo tá cansado. Não tá ganhando porque tá cansado e tal. E aí, quando põe os meninos do Ninho do Urubu, os meninos resolvem. Então, e Petrônio, ele é mais misericordioso com os jogadores do que eu. Ele disse, Rui, os jogadores depois da partida não dormem à noite por conta da adrenalina. E o Flamengo jogou nos últimos 10 dias, nos últimos 7 dias, 3 decisões. Ganhou as 3. Então a gente tem que perdoar essa coisa. Então, acho que os meninos, eles resolvem, por quê? Não é porque eles têm mais técnica do que o titular, é porque eles têm pernas, fôlego, oxigênio, né? Eles não têm a vitalidade que, por exemplo, Capilé tem. Aí sim! E agora... Muito bem, são 13h34. Os meninos... O que foi? Caiu aí, senhor? Caiu o microfone sem fio? Vem aqui.
foi, Rui? Heron tá dizendo que, me lembrando, né, que Capilé foi jogador. Eu disse, a diferença é que ele ainda é jogador. Essa é a diferença. Ainda é jogador. Mas tem um fator também no time do Flamengo. Quando você já está alimentado, você não come mais, né? Então o que eu quero dizer com isso? Os caras ganharam tudo, aquilo tem que dar uma mexida naquele time para poder as coisas acontecerem de novo. Porque ficou monótono. Aí quando entra os guris, muda não tem mais desafio, né? Não tem mais desafio, ganharam tudo. Você vê o time do Palmeiras, é um time que, para mim, é o time mais forte do Brasil hoje, porque o técnico consegue manter os caras ligados o tempo inteiro. Motivados e ligados. E eu acho que é porque eles escutam muito aquela música. Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial. É uma verdade. Então eles ficam motivados. Mas esse time do Flamengo não tem mundial. Geração de Jorge Jesus. Mas é um trauma. A instituição tem, né? A instituição mas tem. Então esse pode ser o polo que motiva. Eu concordo plenamente com você. Quando um sujeito conquista tudo, ele não tem a mesma garra. Tem não. A gente só pede quando está precisando. Só. Mas, por exemplo, esse ano, eu acho que esse ano é campeão da Libertadores, ou Flamengo ou Palmeiras, vai ser o primeiro time do Brasil a ser tetra. Nenhum time do Brasil é tetra da Libertadores. E vai ser um dos dois. Todos são tri. Flamengo, São Paulo, Palmeiras, acho que o Santos também. Quem for tetra vai ser pela primeira vez. Muito bem, deixa eu mandar um abraço para Camila Nóbrega e Jane Cleide de João Pessoa, estão na escuta do programa. E leio aqui no blog de Heron Cid. Aspas, sou candidato a concluir meu mandato. Fecha aspas. A frase é do deputado federal Romero Rodrigues, agora há pouco nas redes sociais. Diz Heron, a fala vem em meio às especulações e clima de distanciamento entre o prefeito Bruno Cunha Lima. A declaração diminui as chamas da fogueira política em Campina Grande. E aí, Pepa? Olha, discurso de política é igual discurso de jogador de futebol. O repórter pergunta ao jogador, e aí, a partida logo mais? Não, vamos entrar para ganhar, porque o adversário é difícil. O cara não vai entrar para perder. Aí quando perde, todo adversário é difícil. Aí quando perde, partir para outra, já passou. É como político, é simples assim. O político, Romero jamais vai admitir isso nessa hora, minha gente. Jamais. Um ano. Pois faltando um ano para as convenções, era um livre ali. Vocês vinham escutando a entrevista do prefeito Enivaldo Ribeiro? Viu? Ouvimos. Honestíssimo. Olha, Pepa... Sincerão. Quem acaba de chegar aqui é o governador João Azevedo, junto com a primeira-dama, Dona Ana, secretário Deusdete, vice-governador Lucas Ribeiro, e a gente só tem que agradecer a deferência ao governador João Azevedo. Ele já gosta do F5 na estrada, né? Isso. Nos encontrou no ano passado em Bananeiras. Já é cliente, já. Já é cliente. Será que ele... Vamos saber se ele também vai estar em Bananeiras nesse próximo final de semana, que a gente vai fazer o programa de lá, né? Vai, com certeza. Já disse, eu conversei já, vai estar em Bananeiras. Eu não sei se o dia 16 ou se no dia 22. Muito bem, são 13 horas e 38 minutos, governador João Azevedo chegando aqui. Estou dizendo, governador, o senhor é um cliente especial nosso do F5 na estrada. O primeiro que fizemos foi justamente o ano passado, em Bananeiras. O senhor estava na cidade e atendeu o nosso convite, passou por lá. E hoje, em Campina Grande, o senhor está aqui também no F5 na estrada. Boa tarde, governador. Mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite, governador. Boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento. Dizer que para mim é uma alegria muito grande poder participar junto com vocês nesse mês de celebração do Grande São João, dessa festa maravilhosa que alegra a Paraíba inteira. E a gente sabe muito bem que este ano, eu não tenho dúvida nenhuma, nós vamos ter uma das maiores festas que já realizamos, não só pelo São João de Campina Grande, que está belíssimo, não só pelo Salão de Artesanato, que é o maior que a gente já conseguiu implantar até hoje e realizar até hoje, mas acima de tudo porque é um momento de muita alegria, as pessoas estão com um astral muito melhor, eu diria. Então é um grande prazer poder estar aqui participando com vocês, logicamente, celebrando as conquistas, mas acima de tudo celebrando a vida. Olha, já tem um hashtag
aqui em Campina Grande, quer dizer assim, e haja João nesse São João. Agora, diga aqui ao governador que você estava dizendo aqui Rapaz, antes, de eu fui ontem. tocar ontem no Salão do Artesanato, quero mandar um beijo para nossa secretária Rosália, aí só vai parar quando o governador chegar. Meu filho, deu uma, deu duas, quando deu duas e meus, chega João, chega. Aí chegou o João, tava lá atendendo as pessoas, maravilhoso. Muita gente, tá lindo o salão, muita carinho, gente, muito grande. Carinho enorme com o nosso time todo de governo que chegou naquela feira e foi realmente impressionante. Primeiro, a alegria dos artesãos e artesãs, a beleza que está o salão e a forma como nós fomos recepcionados nos deixou, evidentemente, todos extremamente felizes e emocionados. E aí, por conta disso, quase que eu tiro aí a voz de Capilé. Governador, ontem e hoje o senhor por Campina Grande, visitando obras, historiando obras. As coisas estão acontecendo dentro do ritmo que o senhor estava planejando, governador? Deixa eu só pegar carona, governador, na pergunta de Fábio. Entrevistávamos um dia desse a superintendente da Suplan, Simone Guimarães, falando do centro de convenções, dizendo que o próximo salão já acontece no centro de convenções. Essa é uma das metas que nós colocamos para que a gente possa atingir no próximo ano. O salão está muito bem. A obra do grande espaço que nós vamos utilizar está num ritmo muito forte, que é a área de eventos. Talvez seja um dos maiores vão livres que a gente tenha em construção aqui no nosso estado. Nós não teremos, para facilitar inclusive a montagem de qualquer tipo de feira, nós vamos ter não tem pilar central. Você tem um grande vão com 52 metros de distância de um pilar para o outro, numa área imensa de quase 13 mil metros quadrados. Então isso vai permitir a realização ou de shows, porque vai ser todo climatizado, ou de feira de exposição, do que você imaginar. Então o Centro de Convenções de Campina Grande, ele estará preparado para receber qualquer tipo de evento. E essa primeira etapa, já que ele tem um auditório também para 2.000 lugares, que já está em construção, nós queremos fazer com que no próximo ano, em junho, já esteja pronto toda essa área. E estando pronto, evidentemente, é um caso a ser estudado, colocar já o salão de artesanato, porque seria fantástico naquele espaço. E a meta para terminar o auditório é em dezembro. Ou seja, essa obra toda ficará pronta, se Deus quiser, até o final do próximo ano. Muito bem, governador. Também há obras importantes do ponto de vista de rodovias. Tem é o anel viário, o nome é esse? É o Arco Metropolitano de Campina Grande? É o Arco Metropolitano que liga a BR-230 com a BR-104. Todo mundo sabe que quem chega em Campina, que se destina ao Curimataú ou ao Brejo, você tem que dividir, compartilhar o trânsito urbano da cidade. E aí vem caminhão de carga, vem tudo, o que atrapalha o trânsito da cidade. Então nós, através de uma obra que está muito bonita, está quase pronta já, nós estamos ligando ali, passando em frente ao Centro de Convenções, cruza a estrada que vai para Massaranduba e chega lá em Lagoa Seca. Nós já estamos trabalhando no viaduto que vai ter lá na BR-104. Perto lá de Lagoa Seca. É uma obra que nós estamos fazendo um esforço muito grande para que no aniversário da cidade de Campina Grande, dia 11 de outubro, a gente possa também inaugurar. E aí nós vamos aliviar o trânsito da cidade. É natural que as cidades cresçam e tenham um trânsito congestionado. E essa obra vem nessa direção. E ontem eu tive a oportunidade também de visitar o Centro Integrado de Comando e Controle, que é uma das ações mais importantes do governo para Campina Grande, para Paraíba, porque nós já implantamos, inauguramos o de Patos. O de João Pessoa está pronto, faltando apenas alguns equipamentos que estão chegando da China, para que a gente possa entregar o mais moderno sistema de monitoramento e controle para a segurança pública do Nordeste. São investimentos de mais de 170 milhões de reais, mas que dá uma outra possibilidade. Ontem nós fizemos uma visita técnica, tivemos a oportunidade de conhecer as aplicações todas que são possíveis de desenvolver e as ações que a segurança pública pode desenvolver e dá para perceber nitidamente, com todo respeito, mas parece coisa de cinema. É coisa de futuro, verdadeiramente, que está hoje implantado na Paraíba, é uma realidade. E podendo dividir isso com outras instituições, a Polícia Rodoviária Federal utiliza
o nosso sistema. A gente combina hoje o monitoramento de câmeras que eles têm com o nosso. A Polícia Federal também faz esse tipo de uso compartilhado. E é isso que a gente quer, que um equipamento como esse possa servir a muitas pessoas. Imagine o que é você poder, a partir desse sistema implantado, o empresário comprar uma carga, um produto lá em São Paulo, o caminhão sai de São Paulo e a partir daí esse caminhão é monitorado até chegar aqui. A cada rodovia que ele passa, as imagens vão sendo colocadas, vão chegando a cada transferência, a cada limite de estado, vai tendo as informações até que a carga chegue aqui. Isso é tecnologia e essa tecnologia está disponível. Você tem um evento aqui, qualquer que seja, imagine um assalto numa cidade, e a única informação que você tem é que o carro era da cor vermelha. E você simplesmente, através de um aplicativo, você retira todos os carros de outras cores, fica só o carro vermelho. E aí a investigação fica restrita àquele pequeno número de carros vermelhos. Tudo isso facilita o trabalho. Facilita o trabalho de quem está por trás para identificar, logicamente, para atuar enquanto segurança pública. Então é um outro equipamento que nós visitamos ontem e eu fiquei muito feliz porque está em plena operação, trazendo muita segurança para o São João de Campina Grande. Ô Fábio, eu queria fazer só mais uma pergunta para o governador e aí colocar a Rui Dantas também. Vamos trabalhar, né, Rui Dantas? Colocar a senadora também no papo, o vice-governador Lucas Ribeiro. Mas, governador, eu estive aqui na semana passada, na abertura do São João, fiquei no final de semana também. E aí veio a ação do Coração Paraibano. Eu acho que o senhor até postou nas suas redes sociais um serviço que está virando referência, está virando destaque em outros estados do país. E aí vai a pergunta, né? Além de parabenizar pelo serviço. Tem como ampliar ainda mais o Coração Paraibano para outros municípios mais longínquos do eixo Campinas-João Pessoa? Veja bem, o Coração Paraibano ele já foi concebido, instalado e já está funcionando na Paraíba inteira. A primeira coisa que nós fizemos foi montar uma infraestrutura de equipamentos. Existia um equipamento chamado hemodinâmica. Para você ter ideia, só existia um equipamento desse em João Pessoa. Nós trouxemos para Campina Grande e levamos também para Patos. Então hoje nas 3 macro-regionais de saúde do estado, você tem esses equipamentos com todos os profissionais preparados. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi fazer com que, através do sistema informatizado, qualquer cidadão que chega a uma unidade é atendido, faz um eletro. Esse eletro é lançado no sistema. Um médico lá de plantão 24 horas lá dentro do Hospital Metropolitano identifica através do eletro que esse cidadão precisa de uma intervenção. Como ele tem um mapeamento de leitos na mão dele, ele indica ao médico lá do interior que está atendendo o paciente para onde ele deve levar aquele paciente. Nós temos 41 UTIs móveis que nós disponibilizamos que ficam estacionadas por toda a Paraíba. Se por acaso aquele prazo for dentro de 1h30 e ele tiver uma unidade para levar o cidadão para fazer a cirurgia, ele indica esse caminho. Se por acaso ele não tiver um leito disponível naquele prazo, que é o prazo que a medicina recomenda para que o cidadão efetivamente tenha condições mínimas de ir a óbito e não ficar com sequela, ele vai poder indicar o cidadão para uma outra unidade em que nós colocamos na rede um medicamento chamado trombolítico, que não é disponível pelo SUS, mas que nós compramos para 12 hospitais e que estão disponíveis na rede, que faz o procedimento. E se mesmo assim não houver essa possibilidade, nós acionamos as 2 UTIs aéreas que fazem o transporte desse cidadão para um outro local, ou Patos, João Pessoa ou Campina Grande. Então isso está verdadeiramente fazendo uma revolução na área cardíaca aqui na Paraíba. Nós, em pouco mais de 2 meses de funcionamento, esse programa já salvou mais de 1.000 paraibanos que efetivamente tiveram um problema sério, tiveram um infarto de miocárdio, precisavam de um atendimento rápido e tiveram esse atendimento. Aqui no Parque do Povo foi um exemplo disso. O cidadão estava tranquilamente lá, dançando, se divertindo, sentiu-se mal, na hora foi identificado, foi transportado, foi feita uma colocação de um stent, salvou a vida do cidadão. Então é isso, o programa Coração Paraibano está funcionando, o Opera Paraíba funcionando, mais de 48 mil cirurgias e servindo de referência para outros estados.
E eu sempre digo que quando a gente implanta um programa desse, não é para competir com ninguém, não. A gente implanta um programa desse para funcionar na Paraíba. E ele funciona tão bem que muitas vezes são copiados para outros estados, o que evidentemente é uma alegria para todos nós. Eu queria só aproveitar, Fábio, Petrônio, a fala do governador João Azevedo nesse aspecto para dar um testemunho e fazer uma pergunta, governador. Ontem eu fui visitar um paciente no Metropolitano, Rosália, Lucas, senadora Daniela, e enquanto me paramentava para visitar o paciente, eu fui abordado por um enfermeiro chamado Jânio, e ele dizia que tinha atrasado um pouquinho lá porque várias ambulâncias do interior tinham chegado com pacientes infartados. E demorou assim cerca de 14 minutos para poder a gente fazer as visitas. E ele depois foi explicar que um paciente infartado recebe o tratamento, ou seja, um aparelho que faz o cateterismo, alguma coisa parecida, em 14 minutos. Foi um paciente de Guarabira. E ele naturalmente elogiava essa logística que foi montada para resolver. Quer dizer, eu presenciei essa situação ontem lá no Metropolitano, e aí, governador, parabéns, porque é um hospital público com uma jornada de hospital privado. Eu vi lá ontem todo mundo elogiando. E uma coisa que mais me chamou a atenção, além do Jânio dar esse depoimento, foi uma outra enfermeira chamada Carol. Ela dizia o seguinte: e nós temos orgulho aqui que nós ganhamos R$ 4.500 de piso. A PB Saúde já nos paga antes do... 4.750. Exatamente, pronto, 4.750. E ela dizia o seguinte, o grande problema é que os municípios ainda não pagam. Esse que é um grande desafio, porque tem aquela briga que está na justiça e tal. E ela dizia o seguinte: eu sei que o Coração Paraibano tem muitos médicos, mas o que faz com que o Coração Paraibano funcione bem é a logística da enfermagem. Porque nós conseguimos dar para um médico chegar e resolver o problema. Então, ela fazia, ele dizia assim, tem que pedir aos senadores, aos deputados e aos prefeitos para pagarem os 4.750 que o governo está pagando, porque isso tem feito toda a dedicação e tal. Então, eu faço esse registro aqui, que eu acho importante, governador. Essa é uma discussão que nós estamos tendo nesse momento, até porque a portaria que saiu do Ministério, ela teve vários equívocos. E eu, no dia que foi publicado a portaria, que eu olhei, eu liguei imediatamente para o ministro Rui Costa, da Casa Civil, e liguei para a ministra da Saúde, Nízia, dizendo, olha, essa portaria ela tem equívocos. Vou lhe dar exemplos. A nossa rede estadual tem 34 hospitais e 4 UPAs. A rede de hospitais de João Pessoa tem 5 ou 6 hospitais e tem 2 UPAs. A rede de Campina Grande, quantos hospitais tem sob a responsabilidade da Prefeitura de Campina Grande? 2 hospitais. Apenas esses 2 municípios. Qual foi o valor que foi destinado para que o Estado pague o piso de 34 hospitais e 4 UPAs? R$4.900.000 até o fim do ano. Vou arredondar, R$5 milhões, isso dá 500 mil por mês. Então não dá para pagar. Sabe quanto a Prefeitura de Campina Grande está previsto para receber? 40 milhões. Sabe quanto a Prefeitura de João Pessoa está previsto receber? 80 milhões. Então está errado. Sabe quanto a Prefeitura de Areia está para receber? R$150. R$150. R$150 você não paga nada de ninguém, coisa nenhuma. E eu mostrei claramente logo, assim que saiu, eu tive a oportunidade de ler a portaria, fui logo para cima da tabela para ver os valores que viriam e mostrei, está errado. E nós estamos hoje fazendo um trabalho junto ao Ministério, apresentamos um relatório, o Ministério pegou esse nosso relatório e pediu a todos os estados do Brasil que mandassem um relatório igual ao que nós mandamos, para poder rediscutir essa questão do recurso. Esses recursos de 7 bilhões e 200 milhões que foram destinados, a gente sabe que não são suficientes, já é um problema, mas mesmo assim, e além disso, tem erro de cálculo. Aqui na Paraíba nós estamos pagando o piso para todos os profissionais que são efetivos
que são aposentados, que são pensionistas ou que trabalham na PB Saúde. Esse pessoal todo já recebe o piso. Só falta o pessoal que é prestador de serviço, que logicamente nós estamos esperando essa definição para começar a pagar. Porque com essa ajuda não chega. De quando? Não, há uma discussão. Eu estive a semana passada com a ministra. Ela está pegando essas informações dos estados para que nesses próximos 15 dias a gente tenha uma definição para começar a transferir. E tem um problema mais sério que é a transferência agora. Porque se fizer a transferência agora errada, aí é pior ainda. Porque se você mandar 80 milhões de reais para o município de João Pessoa vai usar e não vai devolver o dinheiro, é claro. Então, assim, nós estamos trabalhando e tem muita gente envolvida no Congresso também trabalhando para que a gente possa equacionar essa questão. Muito bem, são 13h55, Capilé tem compromisso, vai ter que sair já, mas antes eu preciso pegar aqui o boa tarde da senadora Daniela Ribeiro. Só mais 5 minutos? Só mais 5 minutos? Senadora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao F5 na Estrada. Hoje, programa mais que especial, Rádio Pop FM em João Pessoa, Rádio Cariri em Campina Grande, nossas emissoras também no sertão do estado. Seja muito bem-vinda, Campina Grande, como sempre, muito acolhedora, senadora. Eu que fico muito feliz em estar aqui, primeiro cumprimentando a nossa amiga Reni Cláudia, diretora aí da POP, junto com a Cariri. Cumprimentar todos vocês que fazem esse momento. Dizer que da minha alegria estar aqui ao lado do governador, inclusive governador, eu aqui querendo contribuir com sua resposta, que você já foi suficiente, mas com relação, cumprimentar o nosso vice-governador, Lucas Ribeiro, que também aqui conosco, Petrônio, enfim, a todos vocês, Rui, todos que fazem a POP, a rede, né? A POP Cariri. Nosso Capilé, grande Capilé, eu tô doida para ouvir tu cantar. Eu confesso que o governador fez um bem a quem estava lá, na realidade, né? Porque deixou tu tocando, cantando e o povo aproveitando, meu filho? Foi muito bom. Mas, olha, secretária Rosália também aqui conosco. Governador, aproveitando aí nesse momento, semana retrasada, eu recebi vários prefeitos paraibanos, também com essa mesma angústia, com relação ao pagamento do piso da enfermagem. Dizer também, ressaltar, o governador João Azevedo foi o pioneiro no país a pagar o piso da enfermagem. É bom que se diga antes de qualquer transferência. E isso dada pela capacidade que o governo tem tido, o governo João Azevedo, o governo da Paraíba tem tido em cuidar bem das suas finanças, né, dos seus recursos, administrar bem uma área que muitas vezes, infelizmente, maus gestores não têm esse cuidado. O governador tem. E é por isso que com caixa ele conseguiu fazer isso. Agora, é fato, governador, que eu estive recebendo esses vários prefeitos, aproveitei e convidei a relatora do PLN, que tratava do piso da enfermagem, senadora Elisiane Gama, lá para o meu gabinete, e conversamos com vários prefeitos. São previsões, foram 3 portarias que foram equivocadas, editadas pelo Ministério, e que já se viu que não tem a menor condição, do jeito que está hoje, de se pagar como está essa confusão. Então, o governo, mais uma vez aqui, marcamos uma audiência, eu e a Elisiane, para ter com a ministra, assim como o governador foi essa semana, eu estive na Paraíba essa semana, não pude estar em Brasília. Mas estamos todos envolvidos, aqui para deixar esse registro para os enfermeiros, todos envolvidos na ajuda para que o governo possa resolver essa pendência, que a gente diz pendência, por esses erros na portaria, esse recurso que realmente ele não vai ser suficiente. 7 bilhões e 300 milhões de reais não será suficiente e ainda tem o ano que vem. E ainda tem a questão, né, governador, que se pagar antes também tem que ver o retroativo, porque desde abril que a lei que foi aprovado pelo PLN. Então, só para corroborar e tranquilizar também, né, as pessoas da enfermagem, que os enfermeiros e enfermeiras e parteiras, enfim, os técnicos, com relação a essa questão, e dizer que todos nós valorizamos o trabalho. Agora, realmente, erro de cálculo aconteceu e isso vai ser ajustado, e acredito que a boa vontade do governo Lula, com toda certeza, né, do presidente, tem sido fundamental, e da ministra, para que essas questões elas sejam dirimidas e aí os municípios possam receber e repassar, que é tudo que o prefeito quer também, né? E o governador e o prefeito poder pagar na sua totalidade. Muito bem, Capilé, só mais 2 minutos. Só um complemento. Deixa eu trazer. Só um complemento com relação a essa questão do piso da enfermagem. É fundamental, inclusive, e esse é um apelo, aproveitando aqui a presença da senadora Daniela,
Existe uma questão que precisa ficar muito claro e isso cabe ao Congresso. Foi aprovada uma lei que se estabeleceu um piso para a enfermagem, onde não se estabeleceu a carga horária. Isso é um equívoco extraordinário, porque existem profissionais que trabalham 30 horas, que trabalham 40, que trabalham 20. E quando você diz que o piso da categoria é 4.750, é para quem trabalha quantas horas? E isso está gerando uma dificuldade dentro dos municípios e estados. O estado da Paraíba tem concurso para profissionais de 30 horas e está pagando 4.750. Aí o que trabalha 40 horas, ou seja, infelizmente houve essa falha na lei e era preciso que o Congresso corrigisse, definindo 4.750 para X horas, para que você possa, a partir daí, fazer a proporcionalidade. Se alguém só trabalha 20 horas, não pode receber o teto, o piso. Então, essa é uma coisa, senadora, que precisa ser colocada em discussão hoje no Congresso. Então, tem toda a razão, governador. Inclusive, esse foi um dos pontos que os prefeitos também, gente, foi no gabinete lotado. Eu fui ali, eu disse, sabe de uma coisa, eu sou dessa. Eu disse, sabe de uma coisa, corri. Senadora Elisiane estava, inclusive, na reunião nossa do PSD, eu tinha que sair daquela reunião. E aí eu dei um estalo, eu disse, vou buscá-la. Fui buscá-la e participamos dessa reunião. Tinha mais de 20 prefeitos e, inclusive, um dos temas foi com relação a essa questão das horas trabalhadas. Então, realmente, tem que se resolver. Foram pendências, vamos dizer assim, acho que na ânsia, né, de atender, né, a uma categoria que é muito importante, não desprezando as outras categorias, mas acho que a pandemia trouxe muito desse momento da enfermagem, a luta que houve, a aprovação, e na ânsia de se aprovar, acho que esses equívocos aconteceram, mas com toda certeza foi um dos temas levantados lá, foi essa questão das horas trabalhadas. Realmente o governador tem toda a razão. Como se pagar, se você não sabe o piso, vai ser, como você pode pagar o mesmo piso para quem trabalha 30, 40 e aí 20 horas, como é que fica isso? Então, não tenha dúvida alguma, governador, que o Congresso está atento a isso para resolver, ajudar no que for parte da lei, a gente ajustar. E a parte do governo, no que diz respeito também à questão do pagamento. Muito bem, agora sim o vice-governador Lucas Ribeiro. Lucas, seja muito bem-vindo ao programa F5 na Estrada. Hoje esse programa é diferente. Eu dizia ao governador que ele já virou freguês nosso, porque fizemos o primeiro F5 na Estrada o ano passado de Bananeiras. Ele participou e hoje também participando aqui direto de Campina Grande. Lucas, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Fabão. Boa tarde a todos. Boa tarde, Capilé. Boa tarde a senadora, Petrônio, governador, a nossa secretária Rosália, Rui, a Reni, que também nos acompanha hoje aqui. Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar participando aqui do programa nesse dia tão especial. Desde ontem que estamos aqui cumprindo agendas administrativas e também de visitas institucionais. Ontem visitamos algumas obras, abrimos o Salão do Artesanato, como o Capilé bem falou, tá um espaço belíssimo, já tem artesão que já vendeu tudo, que já não tem mais produto, que voltou para produzir mais para poder vender no salão. Então vai ser um mês de muitas vendas e muito movimento lá no nosso salão. E hoje podemos ter a oportunidade de visitar as futuras instalações da Casa da Cidadania lá no shopping. Campina vai ganhar uma nova Casa da Cidadania, o governador esteve lá visitando. Também visitamos o Memorial do São João, lá conduzido por nossa Leia Cordeiro, que cuida tão bem daquele espaço, e fomos no Museu dos Três Pandeiros para prestigiar a exposição armorial que está lá durante esse mês. Portanto, é um dia muito especial para a gente visitando e acompanhando, curtindo o nosso maior São João do mundo. Muito bem, daqui a pouco a gente vai... Fábio, a senadora trouxe uma boa notícia para os enfermeiros e todo mundo aqui passou batido. Os enfermeiros que não receberem em maio, que não receberem em junho, vão receber retroativos. Podem ficar tranquilos que está guardado. É uma poupança. É uma poupança, né? Deixa eu pedir licença aos nossos convidados para a gente escutar e se despedir dele, agradecer ao nosso querido Capilé. Ele vai tocar, vai cantar aqui, porque Capilé está desde cedo com a gente, tem compromisso. Capilé, meu irmão, obrigado demais por atender o nosso convite.
Tem que fazer a feira. Tem que fazer. Devendo uma música de campanha. Tô devendo a música. Olha isso. Tá vendo, Capilé? Vai ser a próxima. Governador, foi a minha primeira. Olha, governador. Eu tinha sonho de que Capilé fazer uma música de campanha pra mim. Porque ele só fazia pra Cássio, né? Aí, só a vida inteira. Aí um dia, na campanha de senador, Cássio resolveu fazer com outra pessoa. Aí eu disse, a hora é agora. Disse, Capilé, faça a minha música. Eu venci a eleição, pena que meu companheiro naquela época, né? Ok. Mas, depois, a música dele, eu só sei que que o negócio foi. Que o negócio é bom. A música é boa demais. Aí ele falou comigo e disse, a música do Daniel é tu tem um pequeno danado. Agora, pergunta ao governador, você está dizendo que ele quer fazer a música pro senhor, governador. Na hora. Mas você tô devendo, é uma dívida. Mas você disse o quê? Pergunta ele qual o cargo. Porque eu conheci João, sabe como foi muito interessante. No sala delas, ele sentou do meu lado, eu comecei a conversar com ele, né? E eu não sabia que... Aí ele me dando uma explicação lá, eu disse, mas rapaz, tem um cabo muito legal. Eu disse, se tu fosse um candidato, eu votava em tu. Aí quando ele saiu, Ricardo Carlos disse, cara, sabe quem é esse cara? Eu disse, esse cara é o que comanda o secretário mor da ideia da coisa boa, de Ricardo Coutinho. Aí eu disse, é mesmo. Aí quando foi outro dia, eu encontrei com ele, ele disse, eu sou candidato. Grande João. E tocando numa festa lá em Cambuinha. O Barriga Branca, o bloco Barriga Branca. Foi lá no Barriga Branca. Vou fazer a música da campanha, tá certo. Não teve oportunidade não, mas... E você com sua calma e seu jeito, conquistou Campina Grande e está aí com obra, mostrando a Campina Grande muito bem. Campina lhe agradece tudo que você vem fazendo por nossa cidade. Nossa obrigação. Eu vou lhe ajudar, viu? Ele está querendo saber se é para 2026 e para que cargo, governador? Então vamos embora. Tocar uma música que foi que Madruga colocou no... Ela hoje tornou-se um hino do São João de Campina Grande. Foi Madruga, nosso Jairo Madruga. Aí todo mundo tem que cantar. Olha pro céu, meu amor, diz, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Diz, bora! Vê como está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, shot e baião no salão. E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração. E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração. E haja João. Valeu, Capilé, obrigado. Bom demais. Governador, vamos continuar aqui o nosso bate-papo com o governador, com a senadora Daniela, com o vice-governador Lucas. O secretário Rosália também vai falar daqui a pouco um pouco sobre o Salão do Artesanato. A gente falou, eu viajei aqui para 2026, mas eu quero fazer uma pergunta aqui à senadora Daniela Ribeiro. Imagine que a gente pega aqui a máquina do tempo. Estamos em junho de 2024. A senadora Daniela pretende estar como em junho de 2024? Em plena campanha, trabalhando para alguém? O que a senadora pretende em junho de 2024? Tu imagina, Fábio, quais são as atribuições que hoje a senadora, graças a Deus, Daniela tem, pela honra, né, de ter chegado até o Senado Federal como a primeira mulher, como senadora, e a responsabilidade que eu tenho. Aí agora, como líder da bancada feminina, presidente da Comissão de Orçamento, a mais importante comissão do Congresso Nacional. Agora, não bastasse, líder da maioria no Congresso Nacional. Então, sinceramente falando, eu estou muito focada com todos esses desafios de representar a nossa Campina, nossa Paraíba, ajudar o governador, ajudar o governo do estado, ajudar os prefeitos de todos os municípios. Afinal de contas, a vida acontece nos municípios. Sim. E então, assim, de forma muito sincera, poder valorizar aqui nossas festas juninas, não só de Campina Grande. Campina Grande é o ícone, sim, da festa, mas de todos os 222 municípios. A gente apoiando, trazendo visitas, representantes para conhecer a nossa cultura. Então, estou muito ocupada realmente para pensar. Pode ter certeza, eu fico deitada pensando, imaginando, aí 2024, o que é que vai acontecer. Eu só sei de uma coisa, que a minha vida até aqui
ela sempre se pautou para chegar, né, onde foi chegando, sempre com o trabalho que a gente realiza, as coisas elas acontecem e eu coloco sempre muito à frente, Deus à frente de tudo que eu vou fazer na minha vida. E pode ter certeza que para chegar até aqui foi porque Ele permitiu e eu fiz a minha parte com o meu trabalho. E com relação a 2024, só Deus sabe o que é que vai acontecer. Só Deus sabe o que vai acontecer. Governador, todo ano de São João tem uma polêmica. O governo do estado deveria patrocinar o São João de Campina Grande, tem que botar dinheiro. Só que o estado emprega um grande apoio ao São João de Campina Grande, inclusive, mais uma vez, mais um ano, emprestando dinheiro, financiando os empreendedores. Está satisfeito com o apoio do governo do estado a São João de Campina Grande? Esse ano parece que não reclamaram tanto não, né, governador? Na verdade, o governo do estado está investindo mais de 20 milhões de reais no São João do estado da Paraíba. Nós temos cerca de 40 municípios que estão recebendo apoio financeiro diretos na sua realização. Nós temos municípios que estão recebendo o que nós chamamos de São João na Rede, que é uma estrutura móvel, um caminhão com som, com artistas, que chega em cada cidade e faz 2, 3 dias de festa, sem que a prefeitura desembolse nenhum centavo. Nós estamos bancando todo o apoio a todas as quadrilhas desse estado que fazem parte das associações. Nós estamos realizando os concursos e premiando as quadrilhas. Nós estamos apoiando os barraqueiros com mais de R$1,5 milhão de financiamento para que eles possam verdadeiramente fazer o São João. Porque as taxas que foram cobradas, todas para poder participar, foram taxas altas. E a gente sabe muito bem que talvez muitos nem tivessem condições de participar do São João. Nós estamos implantando um salão de artesanato que só a estrutura física, ali foi mais de R$2 milhões. Nós trouxemos para Campina Grande, através de um grande esforço, comandado por várias pessoas, Rosália, que fez um trabalho importante no contato com a Companhia Azul, e o governo do estado entrou com uma isenção em cima do ICMS do querosene, para que a gente tivesse 72 operações novas por semana em Campina Grande, de novos voos, ligando Campina Grande diretamente a Natal, a Recife, a Fortaleza, a Salvador, a Confins, ao Rio de Janeiro, já está ligado a Brasília, São Paulo. Ou seja, hoje Campina Grande é um hub da aviação. E tudo isso nós deixamos de arrecadar. Isso é investimento. Nesse centro, aqui nesse reforço, não na construção do centro, obviamente, foi muito mais do que isso, mas no reforço para manter os 30 dias de festa aqui, nós estamos investindo na segurança mais de R$3 milhões. Ou seja, quando a gente separa os mais de R$20 milhões que nós estamos gastando, investindo no São João da Paraíba, mais de 9 milhões é aqui em Campina Grande. Isso sem computar com outros custos indiretos, como o custo de reforço na saúde e etc., que a gente nem computa. Mas é importante que a gente para um pouco com essa discussão de que você só ajuda o São João se você transferir dinheiro para a empresa privada que está fazendo o São João. E não é assim, não. No caso do São João, que tem a proporção de Campina Grande, você imagine se não tivesse a segurança que tem. Você não tem ideia de quanto custa um helicóptero permanecer aqui 30 dias fazendo todo o apoio para cá. O equipamento que nós colocamos à disposição dos policiais. Ou seja, é uma estrutura muito grande. Então, nessa discussão, eu acho que ficou um pouco para trás aí. Não está sendo mais pauta mais dessa discussão. Mas, efetivamente, nós estamos investindo mais de R$20 milhões no São João desse ano, que terá a realização de 550 eventos. É importante se dizer. São 550 eventos na Paraíba toda. E nós estamos com apoio de segurança de todo mundo. Colocando unidades de postos de atendimento de saúde para salvar vidas, como aconteceu aqui. Nós estamos em Monteiro, nós estamos em Patos, nós estamos em Bananeiras, nós estamos aqui em Campina Grande, com uma estrutura de saúde muito mais forte, porque para evitar surpresas. Então, essa discussão, para mim, é uma discussão que já ficou passada já. A senadora... Não, eu queria apenas contribuir, governador. Na realidade, como alguém de Campina Grande, né, quem é de Campina Grande aqui sabe, está aqui a secretária Rosália, nunca
E quem está me ouvindo, deixa eu dar um abraço aqui ao nosso querido Ivaildo, dona aqui da Tábua de Carne, diretamente onde o programa está sendo feito. Ivaildo Júnior também aqui conosco. E aqui pode testemunhar que a distância. Campina Grande havia muitos e muitos anos que não via tanto investimento, talvez nem tenha visto, por parte do governo do estado, como tem acontecido no seu governo, governador João Azevedo. Aqui até lembrando também o Instituto dos Cegos, que o ginásio do Instituto dos Cegos, ações que particularmente para muitos, pode dizer, não me importava fazer, mas a realidade é que a diferença que o governo João Azevedo tem feito com relação a Campina Grande, e aqui não falo apenas do São João, mesmo falando no São João, que a sua contribuição com o aparato da saúde e da segurança pública, sim, é demasiado necessária para que as pessoas que vêm até aqui, os milhares e milhares de turistas, e principalmente para quem está em casa, possa ter tranquilidade de viver a festa. Mas, além de tudo, ela perpassa isso. Governador, quando se ajuda as quadrilhas juninas, a gente está reforçando a tradição e a cultura da nossa cidade. Então, quando se tem esse olhar, o governo do estado, que em tese a gente já precisa ter outras, e aqui quem me escuta sabe disso, porque eu sou incentivadora de muitos anos, que meu pai desde muito tempo faz isso, compreende dessa forma, mas temos que, e aqui dizer, temos que estimular dentro das escolas ainda a cultura das quadrilhas juninas, porque senão daqui a pouco não tem mais quadrilheiro nem para dançar. Nós já tivemos uma época em Campina Grande que tinha mais de 400 quadrilhas juninas, 430 chegava quadrilhas juninas. Hoje, nós não chegamos ao quê? 16 quadrilhas juninas. Então, isso tudo a gente não pode perder, porque é a nossa história. Então, esse incentivo que o governo do estado dá, ele diz mais. Quando ele dá, ele diz assim, a gente precisa buscar apoios, e aí, diferente do poder público, né, dá também de setores que possam ajudar para fazer com que eles próprios tenham a sua viabilidade também, para que não possa só depender, porque o poder público municipal, vou dar só um exemplo, nem pagou, eles não puderam nem se apresentar nos primeiros dias às quadrilhas juninas, porque a gestão do município de Campina Grande não pagou as quadrilhas juninas. Então as roupas ficaram nas costureiras, não tiveram condição, olha a humilhação, não tiveram condição de tirar, porque a parte do governo municipal, da gestão do município, não pagou quadrilha junina em Campina Grande. E aqui a gente tem que registrar, porque isso é público, todo mundo sabe, e a gente tem que dizer. Então isso é demasiado humilhante, é humilhação para esse povo que levanta o São João de Campina Grande, que faz com que toda a empresa, tá aí esses voos maravilhosos da Azul, que o governador traz aqui para Paraíba. Quando chega os turistas, quem é que se bota ali na frente? Os quadrilheiros juninos, para mostrar a nossa tradição e a nossa cultura. Então, só parabenizar, fazer esse registro, governador. Realmente, há muitos e muitos anos, mesmo com filhos de Campinas sendo governadores, a gente nunca viu um pacote de investimento tão forte, e a atuação e a presença do governo do estado tão grande em obras estruturantes, desde o arco metropolitano até, eu devo dizer, até chegar, não menos importante e grande, como esse incentivo aos próprios quadrilheiros que tanto precisam, que fazem a nossa tradição e a nossa cultura. Obrigado, governador. Campina Grande agradece pelo seu trabalho. Olha, governador, quer agradecer aí, governador? Esse trabalho é um trabalho que é de muitas mãos, eu sempre digo. A senadora Daniela destinou agora 20 milhões de reais para a saúde da Paraíba, para que a gente possa continuar fazendo essa saúde que a gente está implantando, que é referência nacional. Nós temos um custeio aqui na saúde pública da Paraíba de mais de 130 milhões e recebemos do SUS 35 milhões. O restante é bancado com recursos próprios do Estado. E cada vez que a gente tem um apoio, um suporte dado com recursos que são destinados ao governo do estado para fortalecer a saúde, a gente consegue avançar. Eu sempre digo que quando se une, quando a gente tem muitas mãos trabalhando, o resultado vem mais rápido e chega para todo mundo. Nós fazemos um governo dessa forma. Eu não tenho muita preocupação com Campina Grande de responder essas coisas constantemente, até porque de janeiro de 2019 até hoje, nós já investimos aqui em Campina Grande 1,2 bilhão de reais. Eu estou falando B de bola. É 1,2 bilhão de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E todo mundo sabe o que seria a saúde pública de Campina Grande se não tivesse o hospital de trauma. Todo mundo sabe o que seria da saúde pública de Campina Grande se não tivesse o hospital de clínicas aqui em Campina. Essa é uma verdade que está aí.
Isso aqui não é crítica que eu estou fazendo crítica por fazer crítica, não. Eu estou constatando determinadas coisas. Imagine se não tivesse sido o Estado que abriu a Almeida Barreto, se não fosse o Estado que estivesse fazendo o contorno, agora o arco metropolitano ligando essas duas rodovias. Imagine se não fosse o Estado que tivesse feito o eixo das nações, que liga o Brejo até a saída lá junto da universidade. Grandes obras. Ou seja, o Estado participa efetivamente da vida do povo de Campina Grande com grandes obras. E eu sei que a população sabe disso e reconhece esse trabalho. Agora, é claro que tem meia dúzia de pessoas que fazem questão de dizer o contrário para tentar diminuir ou talvez até encobrir a incompetência de alguns gestores. Mas não é essa a nossa preocupação. Nossa preocupação é continuar fazendo. Nós tivemos ontem a oportunidade de, junto com o Lucas, visitar o centro de convenções. É uma obra gigantesca, uma obra de 140 milhões de reais, só a obra em si. Quando estiver pronto com equipamento, com tudo, será muito mais do que isso. E a gente sabe a chave que vai ser virada para Campina Grande com aquele centro pronto. Porque ao invés de você ter eventos, como nós temos agora, esse fantástico São João de um mês, nós vamos poder ter eventos um ano inteiro sendo realizados em Campina Grande, de feiras, exposições permanentes, congressos realizados, shows de artistas que você pode trazer quase que toda semana. Ou seja, você movimenta a economia, ganha restaurante, ganha o cara do Uber, o cara do táxi, ganha o hotel, ganha todo mundo, gente. A gente tem que entender isso. Isso é um investimento que traz consequências positivas. E assim, então essa discussão para mim é uma discussão, volto a dizer, já ficou para trás, Campina Grande sabe, eu sei o carinho que eu recebo nas ruas de Campina Grande, caminhando por todo canto. Eu acho que eu e o Lucas saímos amassados todas as vezes que a gente caminha pelas ruas, pelos abraços, pela forma carinhosa que o povo de Campina Grande nos recebe hoje. Isso é reconhecimento, é fruto do trabalho só, não é outra coisa não, é fruto desse trabalho. Então é uma discussão que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ficar para trás cada vez mais. Ô Fábio, saber do vice-governador, como é que... Porque na segunda gestão de João Azevedo, a vice-governadoria agora está em Campina Grande. Vice-governador. Campina com outros olhos, um plus na gestão agora de João Azevedo, na sua segundo mandato. Pois é, Petrônio. Durante a campanha, conversava com o governador e, por ter vindo de Campina, por termos aqui um espaço que é o escritório de representação do governo, reformado pelo governador João Azevedo, a gente combinou, disse, governador, vamos fazer a vice-governadoria aqui em Campina também. Vamos abrir aqui. E fizemos, inclusive, um guia eleitoral para firmar esse compromisso com todos os campinenses. E já agora, em fevereiro, nós fizemos uma inauguração, a abertura desse espaço que está lá para servir a população, para atender não só Campina, mas como todo o estado, né? Aquele espaço, o escritório de representação aqui do governo, é onde acontece reuniões regionais, os secretários utilizam para tratar com pautas regionais, que às vezes é mais fácil fazer uma reunião aqui em Campina Grande. Portanto, temos fortalecido esse trabalho, porque é um governo, nós fazemos parte de um governo que é municipalista, que faz obras nos municípios, que tem esse cuidado com toda a Paraíba. Portanto, para mim é uma honra poder, né, fazer parte desse governo, ter esse espaço de trabalho e rodar essa Paraíba como um todo. Muito bem, são 14 horas e 23 minutos na reta final do F5. O governador, secretária Rosália, falou da importância do trabalho de várias mãos. E a secretaria que a senhora comanda tem feito muita coisa pela Paraíba, inclusive está realizando em Campina Grande o Salão de Artesanato. Satisfeito com o trabalho? A expectativa em relação à edição deste ano do Salão de Artesanato aqui em Campina Grande, secretária? Muito boa tarde, cumprimentando Fábio, a senadora Daniela, Petrônio, o governador, vice-governador Lucas, Reni, Rui. O governador e a senadora estão aqui aguardando para almoçar aqui no Tábua de Carne, para cumprimentar o presidente do Cine Campina, Divaildo Júnior, que é o proprietário aqui da casa e que guarda a gastronomia tradicional, abre as portas para a gastronomia da Paraíba.
Mas já se falou tanto em trabalho, em obra, a gente tem que acompanhar, um orgulho acompanhar o ritmo do governador, que não para de trabalhar, do vice-governador. Então a gente, nesse ritmo, eu quero aqui aproveitar a grande audiência, né, do programa em toda a Paraíba e fazer um convite, porque ontem foi inaugurada, foi aberta as portas do 36º Salão do Artesanato, que faz uma homenagem à Feira Central de Campina Grande, que é um patrimônio cultural e material desde 2017 do Brasil, e abrir que a partir que vão nos prestigiar os artesãos, que são as grandes estrelas do salão. São 500 expositores, a previsão de mais de 1 milhão em vendas para eles, 100 mil visitas. A área foi aumentada. Aqui o governador, a Praça da Alimentação, dobrou, senadora, a área para as quadrilhas juninas e grupos folclóricos. Todos os dias teremos quadrilha junina ou um grupo folclórico se apresentando. Todas as quadrilhas da Ascoaju se apresentarão até 2 de julho e todos os grupos folclóricos de Campina Grande. E artistas diariamente. Ontem, Capilé e Compadre João, hoje, Johnny Garotinho, Felipe Costa, grandes artistas da cidade, Tom Dumont, Tan, Gitana Pimentel, o Trio de Forró Campina. Abrindo, por aqui, todos têm uma oportunidade. Então, é um espaço da cultura, do artesanato, de várias tipologias que temos lá, desde da renda renascença, do Cariri paraibano, do couro, da fibra, do algodão colorido, que nasceu da Embrapa, aqui de Campina Grande, do crochê, né, do litoral ao sertão. Então, todos para essa imersão cultural. E é gratuito, a entrada é gratuita e funcionando das 15 às 22 horas, ou a entrada gratuita, ou 1 quilo de alimento que será doado para uma instituição de Campina Grande. Muita música, muita cultura, muito forró, artesanato, gastronomia. E esse ano uma grande novidade. Temos uma loja, o governo fez uma sessão de uma loja para as associações das quadrilhas e o turista vai conhecer mais de 20 marcas de cachaças premiadas para comprar. Você vai para um evento, o Parque do Povo, outros espaços, tem o patrocinador, apenas conhece uma marca. A gente quer mostrar a força que nós temos desse produto associado ao turismo, que é a cachaça. Estivemos essa semana no lançamento da Rota Cultural Circuito Frio, o Caminhos do Frio, em Borborema. A partir de 7 de julho inicia essa programação até 10 de setembro. Então, o turismo em toda a Paraíba. É a Paraíba realizando eventos juninos, com a campanha do governo do estado, nas TVs, nas rádios, no outdoor, convidando e também na Azul, na TV em Bordo da Azul. O turista está chegando em Campina Grande, no João Pessoa, está a divulgação da campanha do São João. Depois desse período, temos outro momento importante, que é o Brejo Paraibano, que também continua, né, com o caminho, com a rota cultural, com muita cultura e com a literatura de cordel, que é o tema. Então, é um novo momento, que é um novos tempos para o turismo da Paraíba, e é um investimento do governador em várias frentes do governo, em várias secretarias trabalhando, emanados, para que possamos chegar aqui e trabalhando desde janeiro, com capacitações, com feiras. O presidente da PBTU, Ferdinando, nós capacitando mais de 26 mil agentes de turismo. Então, o B2B sendo realizado, campanha para o consumidor final sendo realizado, abrindo portas para os novos voos, e também em João Pessoa, que foram ampliados, no aeroporto de Campina Grande, e essas ações conjuntas, com a captação desse grande investimento para o Polo Turístico Cabo Branco, investimento de 500 milhões do Grupo Tauá, né, o Grupo de Minas Gerais, que vai abrir portas para mais e mais investimentos. A Paraíba é verdadeiramente a bola da vez no turismo do Brasil. Muito bem. Agradecer a presença da secretária. Senadora Daniela, obrigado pela sua presença aqui. Mais uma vez, só parabenizar também vocês. Na segunda-feira, cadê Reni? Reni, segunda-feira, Giovanni Santos começa o programa na Cariri. Poxa já vida, teve com parabéns. A gente aqui, deu spoiler de como vai ser o programa. Parabéns, Giovanni. Se você estiver aí ligado, eu quero dizer que foi uma grande aquisição pela Cariri, porque Giovanni, ele é demais. Parabéns. Sucesso para vocês. Vou estar ligadinha também. É difícil que a gente tem que ouvir, a gente fica ligado nos programas e ao mesmo tempo na luta. Mas parabéns
a Pop, parabéns a Cariri. Obrigada a todos, cumprimentar aqui, a todos aqui, mais uma vez agradecer pelo carinho, pelo convite, e me despedindo aqui de cada um de vocês que estão nos ouvindo, e sejam muito bem-vindos ao São João de Campina Grande. Muito bem. Vice-governador Lucas, obrigado pela sua presença, recebo um abraço você, o governador e a senadora Daniela, do ex-deputado Chico Lopes, está escutando o programa, mandando um abraço para vocês. Obrigado, Lucas. Obrigado vocês, um abraço para Chico e dizer que é um prazer imenso participar aqui do programa, façam mais vezes, viu? Que é muito bom um programa festivo caloroso como esse. Um abraço a todos os que estão nos escutando aí também. Obrigado ao vice-governador, que inclusive está nos devendo uma visita em estúdio lá para bater um papo. Depois da campanha não foi lá. Depois que ganhou, não voltou. É verdade. Governador João Azevedo, obrigado. Mais uma vez, está com a gente no F5 na estrada. Quem sabe a gente vai fazer um monte de F5 na estrada. Virou cliente. Virou cliente, né? Obrigado, governador. Um abraço a você, Fabão, a Rui, Petrônio, a todos que fazem F5. Dizer que para mim é uma alegria sempre voltar. E dizer que era bom que vocês fizessem realmente esse programa na estrada permanentemente. Vocês teriam a oportunidade de conhecer. Claro que vocês viajam muito, mas teriam a oportunidade de conhecer verdadeiramente essa face dessa nova Paraíba que está se construindo por aí. São cidades que estão ficando cada vez mais bonitas, é a educação que avança, é a saúde que avança, isso tudo fruto, evidentemente, de todo um time de governo que faz acontecer. Então, um abraço a todos, obrigado pelo espaço e eu espero ser chamado novamente. Muito bem, agradecer a todo mundo, doutora Reni Cláudio, obrigado, foi bom demais. Agradecer aqui ao restaurante Tábua de Carne, lembrando que você estando em Campina, você precisa aproveitar, tem que saborear a carne de sol de filé mignon no Tábua de Carne, deliciosa e farta. Agradecer ao sempre prefeito Enivaldo Ribeiro que esteve com a gente, ao nosso querido Capilé, governador, obrigado mesmo. Eric, tem o Tarde Pop, inclusive com conexão, né? Campina Grande, meu querido Eric? Com toda certeza. Durante todas as quintas e sextas-feiras desse mês de junho, o Tarde Pop, lá da Pop FM João Pessoa, retransmitida pela nossa co-irmã Cariri FM, aqui em Campina Grande, para toda a Paraíba também. Aí tem muita música, tem muitas informações, tem muitos sorteios de prêmios, e a turma de Campina Grande pode continuar ligadinho, que hoje, até às 19 horas, toda a nossa programação da Pop será retransmitida pela Cariri FM. Valeu, Eric. Inclusive, obrigado pelo apoio. Fábio Augusto, a palavra final é que fica, Fabão. Fábio, que saiu de manchete aqui contra o prefeito desta cidade, eu tô até com medo. Eu acho que ele hoje vai nem pegar dormir. No pé do Bruno Cunha, mas não, mas foi verdade. Isso é que é gostar de pegar no pé de Bruno. Giovanni Santos, as últimas palavras do governador aqui, o governador falou aqui que ele e o vice-governador Lucas Ribeiro andam no meio do povo amassados, abraçados. Ou seja, mostra a popularidade da liderança que ambos têm. Bom demais. Pepa, a palavra final que fica, Pepa. Abraçar meu amigo Zé Marcos, ali, grande fotógrafo, o melhor da Paraíba. Um abraço, Fabão. Meu nome é Tchau. Meu nome é Tchau. Até segunda-feira. Será que segunda ele vem? Ele vai chegar até... Vem. Segunda é dia dos namorados, aniversário da minha filha. Rui Dantas, a palavra final é que fica. Deixa só R$1 pra ele. A palavra final é que fica, viu? Vamos almoçar, né? Vamos almoçar. Gente, não desliga. Deusdete, um abraço, querido Deusdete Queiroga. Não desliga o seu rádio, vem muita música boa. Muita música boa aqui na Rádio Pop. Hoje, 17 horas, mais informações, mais jornalismo. Hora H, direto do sítio São João, em Campina Grande. Hoje, excepcionalmente, às 17 horas. E mais informações, mais jornalismo também amanhã, 6 da matina, com Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha com Hora H. Agradecer ao nosso mestre Felipe Matos. Juliana Carneiro, show de bola, parabéns. Gente, até segunda, se Deus quiser. Obrigado pela audiência.